Você nem sempre pode se lembrar do que alguém disse ou do que alguém fez, mas sempre você vai se lembrar do que você as fez sentir. Quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão, que vale a pena se doar às amizades, que a vida é bela assim, que eu sempre dei o melhor de mim e que valeu a pena. Então acredite sempre em você, aonde você pode chegar, independente das dificuldades que o mundo às vezes pode trazer. Não é aquela coisa de não faço nada porque eu não estaria até aqui. O tema não é esse. Putz, cara, tiveram aprendizagem na nossa jornada que impactou. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos ao terceiro episódio da 34ª temporada. Passando rápido, né? Para quem tá maratonando, vocês já tiveram muitas inspirações, mas calma, respira, que hoje com duas convidadas, uma coroa especial, para aí para pensar, se concentra que vai vir história bacana aí para levar inspiração para vocês. Combinado? Então se você está chegando pela primeira vez, já aperta aí para seguir o canal. Só para não esquecer, para não tomar esporra do meu filho mais novo. Uma vez falou assim: papai, você não tá falando isso, todo mundo fala, então vamos lá. Aperta aí para seguir o canal, aperta aí o sininho para poder ser lembrado de quando vier os novos cortes. Já pode dar o like antecipado com essas mulheres incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar. Não fica a inspiração só para você, compartilha com todo mundo, mas para mim o mais importante, comentem se elas estiverem escondendo alguma coisa. Você que conhece elas, me ajuda. Ela escondeu, não falou sobre isso, comentem aí, porque a gente precisa conhecer tudo sobre essas mulheres incríveis aqui, combinado? Então vamos lá. Antes de falar dos convidados também, eu queria agradecer os patrocinadores e apoiadores. Quem está aqui com a gente sabe a preocupação que a gente tem por estar falando de CPF, pessoas no ambiente de confiança. Só pode ter patrocinadores, apoiadores, empresas que a gente confia. Então, seja empresa que eu contratei ou algum amigo contratou. Então, não é um ambiente de qualquer empresa, não é isso. Então, obrigado time da Motiva, Fábio lá, que é o patrocinador da temporada, inclusive 2026, a maior empresa de relacionamento comercial do país, que eu não falo nem BPO de vendas, porque trabalha com digital, humano, modelo de contrato que ele entra como sócio, enfim, o tema dele é como é que eu pego a minha expertise para alavancar a venda. Não é à toa que está, por exemplo, há mais de 20 anos aí com a Claro. Obrigado, Fábio e todo mundo. E os apoiadores da temporada: Bidu, maior plataforma de Employee Experience aí da América Latina, está com a gente desde a primeira. Obrigado, Bidu, Junô da Cliente SA, um abraço, meu amigo. Desde a primeira temporada. A Link2Go com a gente quase 2 anos aí, obrigado, time da Link2Go também aqui apoiando. Nessa temporada específica, o ECJane junto com a gente também, obrigado, Fábio e todo o time aí. Emily na produção, Podspace, tudo pronto junto com a gente, a Uso Space. Obrigado a vocês viabilizarem levar esse conhecimento gratuito para todo mundo. Vocês vão ver essas feras aqui. Então vamos lá agora conhecer nossos amigos. Primeiro, agradecer que a nossa co-host está voltando, Lu. Obrigado por aproveitar essa agenda de estar por aqui, de viagem, para ajudar a entrevistar essas feras. Que honra ter você aqui novamente. Eu que agradeço, Elton. É sempre um prazer estar aqui, né, no Conexão Customer, que é um podcast tão potente. E hoje eu estou muito feliz porque é um podcast exclusivo aqui de mulheres. Opa! Que venham muitas mulheres incríveis. A gente tem muitas mulheres incríveis aqui. Agora sim, a Lu, hoje ela vai me ajudar, mas se quiser, vai lá, Luciana Maranhão, Conexão Customer, você vai ver histórias dela, superpoder, tem um monte de história. Agora é bom que você desconta, né? A gente apertou você, agora você desconta nelas, né? Não vem vai pegar leve só porque essa mulher não, né? Vamos descontar, né? E vamos lá, nossas convidadas, que eu queria agradecer, primeiro assim, Lu e Ju, né? Lulu e Ju, né? Lulu e Ju. Mas, porque eu gosto de... Trava-línguas, vai ser trava-línguas. Trava-língua, Lulu, Ju, Lulu, aí vai... Quero agradecer por duas coisas. Um, primeiro, pela agenda executiva, vocês conseguirem encaixar a agenda de estar junto aqui. Mas o que eu mais gosto de agradecer pela generosidade de vocês toparem compartilhar um pouquinho de quem são vocês para inspirar outras pessoas, porque normalmente acabam chamando pelo teu conhecimento técnico, a empresa, mas toparem um pouquinho, abrir quem são vocês para inspirar outras pessoas que vocês nem conhecem. Então, super obrigado vocês aceitarem o convite para estar aqui junto com a gente, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, no início, quem maratona já sabe, quem chegou agora, quem chama muito rápido de rodada de LinkedIn, só para vocês relembrarem e ver o rosto delas, acho que eu conheço elas, hein? Quem são vocês, como vocês costumam se apresentar, mas depois a gente arranca isso aí pra gente começar a parte boa. Combinado? Mas obrigado por esse presente, vocês estarem aqui, vai ser demais. Obrigada, Wellington. Começa, Lu? Começa? Então tá bom. Então, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar, aqui com vocês hoje. Eu sou Juliana Bagali. Meu nome é Juliana Bagali Vitazovic, mas todo mundo me conhece no mercado como Juliana Bagali. Eu tenho 44 não, fiz 45, já mudei. 45 anos. Sou mãe da Maria e do João Pedro. Eu falo que são meus verdadeiros tesouros. Sou formada em turismo, porém estou na área da saúde há mais de 20 anos.
Poderia estar lá abraçando o Mickey, enfim, mas resolvi. mas- Eu falo que eu fui picada pela área da saúde, e na área da Legal. saúde fiquei. Que vai, eu acho que além do profissional. Na área da saúde traz um pouco de propósito e isso me conecta muito com quem é a Juliana. Ah, como é que era o último sobrenome? Você que é russo? É croata. Croata? Aí é Pessoa trava-línguas mesmo, nem chique, tentei. No LinkedIn tá o nome todo? Acho que não me lembro. Você falou que então tá bom. eu brinco com meu marido, eu falo pra ele, eu falo que como eu sempre fui a Juliana Bagali desde então permaneceu a Juliana Bagali. Tem gente que acaba colocando, enfim, né? Vem o outro sobrenome. Mas o sobrenome acaba sendo emprestado. Esse é dele, era dele. Não é meu. E do Bagali Bagali é do meu pai italiano. Italiano. Vamos ver, italiano e croata. Tá chique, perfeito. Tá Internacional. muito O chique. meu Wellington Paula Silva, brasileiro mesmo. Santos Silva. Obrigado, gente. E aí? E eu sou Luciana Teles, eu sou mãe da Laís e da Elis. Até trazei pra chegar aqui já na... Vamos contar já os pormenores? Porque tem que levar as crianças na escola, tem que pegar o trânsito de São Paulo, essa correria. Eu sou formada em jornalismo, formação também diferente. Trabalho com o CS desde 2014. Hoje sou diretora de clientes na CRM Bônus, mas já passei por outras operações. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que a gente vai ter muita história para poder contar. Muita história Show. boa. Então vamos começar. Você quer fazer a primeira pergunta ou eu vou na primeira? Claro, então, já que a gente falou... Não, né, então calma aí. Então você vai fazer a primeira. faça a primeira. Então só antes, eu ia esquecer. Uma coisa importante, tem gente do mundo corporativo que tá assistindo a gente, mas também tem muito amigo, familiar. Já esqueceram disso, né? A gente precisa se conectar com todo mundo. Tá bom. Tirando Lu e Ju, apelidos. Mas apelidos que são nomes, não aquele... Porque assim, o carioca, Rio de Janeiro, se não tiver apelido, você não tá no Rio. Mas assim, mas aqueles que você faz o seguinte, como é que família te chama, se for amigos de infância, se for amigo da faculdade... aqueles que se você estiver em algum lugar andando, sem você ver a pessoa se chamar, você já sabia? Lubas. Esse aqui é a família. Lubas. Lubas. A gente tem um grupo em Santos que cada uma tem um prefixo e termina em base. Então é Bibas, Lubas, Jubas, E esse era o quê? Esse é o pessoal lá da onde? de Santos. De Santos. As amigas da rua ali de Santos. E família, chama como? De Lu, não tem apelido na família, eu acho. Eu também, Lu. Não, faculdade, nada, sempre foi. Porque em São Paulo o pessoal corta logo o primeiro, já... Já E não tinha outro aluno nas turmas, não tinha aquele Não, pessoal tinha até Luciana Teles. Acho que eu encontrei 3 Lucianas Teles na minha Mentira. história. O que é raro, né? Eu encontrei 3, assim, e amigas próximas. E tem uma que é amiga até hoje, assim. Mas como é que fica? Lu e Lu? Ficou Lu e Lu. E aí vamos, né? Com quem você tá falando, né? Com quem você tá falando? Não tenho. Só essa Lubas pra essa galera antiga. de E Santos. todo mundo, escola, tudo foi Lu e Lu. Paulista tem isso, né? De abreviar nome, né? Aham. Ó, mas pessoal, me ajudem. Qual é o teu eu tô apelido, El? Nem de infância, porque Nem. eu era o na época eu era o caçula. E assim, Neném. porque isso eu Neném. tinha, não, e porque isso eu tinha Pode até uma ser. frustração, porque o Wellington, na época de escola, todo mundo com apelido, eu não, porque o nome já era diferente. Capital da Nova Zelândia, pessoal. O Wellington é a capital da Nova Zelândia, nome importante. Então não tinha, mas hoje eu tenho amigo, a família chama de nem, e eu devo ter amigos de infância que não sabem nem meu nome. É porque no Rio então, pra mim identificar é o seguinte, é o El, já sei que não é do Rio, é de São Paulo, alguém corta. E agora começou o Fábio da Motiva, que era a primeira vez que cortou o final. Quer dizer, não ficou o final, Tom. Tom. Então ele falando Tom, um monte de gente conversando, e ele falando, não tô falando contigo, falando comigo. O que tem a ver com isso? Mas nem é Muita bom, gente chama nem de eu gostei. pai. Ele cortou. pais. Ele ficou o final. Cortou. Pai chama pouco. 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 Eu tenho um tio, pra não dizer que eu tenho apelido na família, eu tenho um tio. É que minha mãe criou uma dupla sertaneja, né? Minha irmã chama Juliana e eu chamo Luciana. Maiara e Maraísa da nova geração. Por isso que eu falei aquele dia, pode me chamar como você que eu responda. Aí eu tenho um tio que mora em BH hoje, que é quem eu vou visitar agora, em agosto, que ele me chama de loira e chama minha irmã de morena. Porque ele nunca conseguia saber quem era uma e quem era outra. Facilitou. ficar Tinha uma dificuldade entre- Facilitou. E aí você fala, o que você fez com as suas filhas, eu fiz igual. Laís e Elis. Fez a mesma coisa. Mantive a tradição da dupla sertaneja. É isso. É muito isso. bom. Então vamos lá. Ó, se tiver algum outro, me ajuda aí. Conta, Então, mas conta, gente, mas que eu lembro não. Lubas. Então, pra Lubas. turma da Lubas aí, da galera da infância, da turma da panelinha aí, Lu, e depois se tiver algum outro, vou perguntar pra Moniz. Moniz deve saber algum aí que vai Será? ajudar aí. E aí, Ju, tem também? Tenho. Meu apelido era Jojó. Eu sou do interior, não conta essa parte, né? Sou do interior. Eu acho que meu R também entrega. Sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Cerqueira César, fica a 300 quilômetros daqui. E eu sempre fui Jojó, aí tem amiga que chama de Jovelina, enfim, é isso. Que Jovelina? Não sei, não, foi pegou, aquilo que foi que foi derivando, criando, é.
E na época... Deve ter alguma história de balada pra contar, assim. Não, a minha irmã... Certamente que esse Jovelina vem como uma história de balada. Tem um dia que a minha irmã me chamou, falou assim, não sei o que eu comecei a irritá-la. E ela falou, ai, Jojo. Eu fiquei muito brava. E ela começou a contar pra todo mundo. Para de chamar a Ju de Ju, chama de Jojo. E assim, Jojo pegou, isso devia ter uns 10 anos, 10, 11 anos, e foi. E eu falo que às vezes eu tô andando aqui em São Paulo, quando eu escuto Jojo, dá até aquele gelo, né? Fala, meu Deus, quem será que tá me chamando? Já sabe que era lá da antiga. Depois legal. voltou meu nome quando eu vim pra cá. Mas teve uma vez, eu tinha aí uma fera aí na adolescência. Ligou na minha casa, eu atendi o telefone. Quem fala? Juliana, meu nome. Por favor, a Jojo está? Eu falei, gente, ferrou, não tem mais nome. Ficou, né? Jojo. Ficou. Pra galera da infância, ficou. Ficou. Lá na minha cidade. Na cidade. Só... E família também. depois vindo pra cá, ficou também só cortou Ju. Agora é Ju. Aqui em São Paulo é Ju. Mas ninguém chama de sobrenome, não, no mundo corporativo, nada disso. O outro me chama de Bagali, mas a grande, quando tem mais de uma, Juliana, porque Juliana também é um nome nessa faixa etária, né? Hoje não tem mais tanto. Não. Eu que trabalho com bastante gente jovem, nunca mais encontrei Lucianas. Vai mudando os nomes, né, agora. Mas é outra geração. Você sabe. Eu nunca mais encontrei. Eu trabalhei um período, né, antes de eu estar onde eu estou agora, eu fiquei um tempo na maternidade Star. E ali, quando eu ficava muito... assim, né, o dia estressante, dava uma volta na maternidade, e aí começava a olhar nas portas de quem nasceu. Não existe mais Luciana e Juliana. Não, o nome... Nossa faixa etária é entre 35 e 45 Daniela anos. também não, tem mais. Os nomes, não. O meu é Ricardo e Rodrigo. Mas foi o meu mais velho. Fez mais uma dupla sertaneja. O meu mais velho, quando eu fiz... o meu mais velho, quando colocou o nome Ricardo, as enfermeiras, graças a Deus. Mudou. O nome normal, porque vi uns nomes... Os nomes As minhas também, elas falavam, gente, que bom que tinha um nome diferente, porque Laís e Elias também não é tão comum, né? Elas são da época das Sofias, dos Enzos, né? Valentinas. Meu E aí eu pus Laís e Elias. Helena. Meu marido Helena. queria que ele se chamasse Thor. Tem Thor? Thor. Tem. Thor. Na Aí minha você, cidade. rapidinho, deixa eu dar uma martelada em você. Lúcia, sabe uma Vamos. coisa que eu pensei? Eu sempre na hora de colocar o nome dos meus filhos, eu não ia colocar R no meio, porque senão não dá, né, gente? Que aí do interior, né? Verdade, não dá, né? Então, Já ajudou a limpar. Então, mano, pra quem tá conectando aqui, então tinha a Ju e a Lu, agora também a Jubas e a Jojo. Jojo. A Lubas, tá vendo? Até ele erra eu com a minha irmã. Lubas? É Lubas, não é? É Lubas. É que que você eu falou falei? Jubas. Jubas A poderia Jubas? ser. A Jubas é a minha irmã. A Juba poder... Lula, não tinha, né? Lulas e Juba, Lula e Juba. Lula e Juba. Como que é? Então se conectou com todo mundo. São elas mesmo que a gente tá aqui. Agora a gente vai conhecer a história dessas mulheres incríveis aí, que pode ser parecida com a de vocês. E se elas chegaram, as duas que vocês também podem seguir o caminho de vocês. Manda a primeira É aí. isso aí, ó. A gente já começou a contar algumas curiosidades aí de nome, né? Já entendemos quem é a Lu e a Ju no mundo corporativo. Mas eu queria que vocês contassem pra gente alguma curiosidade, Lu, Ju, que as pessoas não conhecem. Pensa aquele segredo que fala assim, agora... Só Tá. pra pouquíssimos conhecem. Vamos começar quente? Então, Vai lá, pode pode ser? começar, Lu. boa. Pode começar enquanto eu tô pensando. Porque acho que a gente trabalha com cliente não é à toa, de alguma forma, né? Eu sempre fui uma pessoa meio indignada, assim, meio inconformada, eu diria, com as coisas. E aí, com 13 anos, eu fui parar na delegacia pela primeira vez. Ó. É bom contar esses pormenores, né? Porque se buscarem as minhas fichas, não tem nada, mas Já vou consegui contar. negociar até limpar a ficha, né? assim, menor de idade, né? É mais fácil. Mas eu vou contar só essa passagem, assim, eu tava nadando e eu tava voltando pra casa, eu voltava de ônibus, eu morava em Santos, né? Muito mais tranquilo do que aqui em São Paulo. E aí, os velhinhos, de forma geral, eles gostam daqueles bancos mais altos do ônibus, né? E eu tava lá, pensando na morte da Bezerra, não tinha celular, não tinha nada naquela época, né, gente? E aí, eu tava no ônibus, entrou uma senhorinha, e tinha uma moça no banco alto com umas sacolas de compras, assim. E a senhorinha pediu licença, porque ela queria sentar aonde estavam as sacolas de compra. E aquela era uma adulta, devia ter uns 30 anos, eu acho, pelo que eu me lembro, faz bastante tempo também. Ela falou, não, sua velha, tem um monte de lugar vazio. Ixi. E aí eu tenho uns gatilhos, assim, que eu sou uma pessoa muito sorridente, muito de boa, mas não pega no meu ponto fraco. Aí eu cheguei, levantei e falei, não, você não tá entendendo, você vai levantar pra senhora sentar. Porque é preferencial o banco, inclusive. Não tinha a lei do idoso, enfim. Mas a banca era preferencial. Ela falou, não vou levantar. Eu peguei as sacolas dela e comecei a tacar as coisas pelo chão do ônibus. E eu lembro da imagem das latinhas rodando nos ônibus, gente. Eu lembro da imagem.
E aí o motorista, eu nadava ali perto da ponta da praia em Santos, pra quem conhece Santos vai ficar mais fácil de entender. Tem uma delegacia ali pertinho do Rebouças, ele parou na delegacia da Rebouças, porque tava tendo uma briga dentro do ônibus. Ele não sabia que era menor de idade, não sabia nada, tava rodando uma briga. Eu falei, pera, ou você vai levantar ou eu vou te tirar a força. Aí ela levantou com medo, né? Quem é essa louca, essa menina, sei lá, essa criança. Com 13 Vai me anos. dar uma 13 facada. anos. E aí, fui pra delegacia, meu pai sempre... Pai, obrigada por me encorajar nesse sentido. Sempre muito pontual. Ele foi na delegacia e falou, não, eu faria a mesma coisa que ela. Te apoiou? Me apoiou e falou assim, acho que você tem que... não pode brigar com todo mundo, óbvio, mas é bom saber que você tem que lutar pelo que você acredita que é justo nessa vida. E aí deu tudo certo, eu fui embora. Mas não foi só essa vez, depois eu posso contar outras. Mas assim, eu sou uma pessoa Então, é uma inconformada pessoa que- desde criança. É uma pessoa que visitou a delegacia algumas vezes. Que Tem uma isso. relação de amizade com as pessoas. E é engraçado que na hora eu não fico nervosa, assim, eu tenho confiança do que eu tô fazendo, assim. Já faz muitos anos que eu não faço isso também, mas depois me dava... É bom Que contar bom, essa né? parte, né? Que bom, né? Fazia uns 25 anos que eu não faço isso, mas assim, depois que passa a adrenalina ali de resolver o problema daquela pessoa que tá em situação de risco, me dá uma crise de choro, e assim, é até difícil parar de chorar, porque eu fico com tanta raiva daquela situação, que aí me dá choro, mas na hora, eu só consigo brigar pelo que eu acho que é justo, assim. Ó. Ela fica até emocionada. Só de contar. Um olhinho todo E lacrimejado. justo. Não, putz, cara, isso é fantástico. é instinto, né? É instinto e acho que isso é coisa legal. Como é que é o nome do seu pai mesmo? Falou? Augusto. É legal Zé, porque você isso... pode chamar, o pai tá perido, Zé. 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 E isso é legal porque vem da tua origem, né? Você tá falando sobre a sua origem, sua criação, sua formação, boa. E aí? Foi presa quantas vezes? Não, eu não fui presa. Imagina, cidade pequena, Wellington, a gente tinha que andar muito na linha, porque existe aquela premissa, né? Você não pode ficar falado, você tem que responder, assim. Existia uma coisa muito cultural de cidade pequena que todo mundo te conhece. É uma cidade de 20 mil habitantes, então, imagina, na época eu comecei a trabalhar com meu pai aos 12 anos, meu pai tinha uma padaria lá no interior. Calma aí, só uma coisa do apelido. Não tinha nenhuma, não? Ju, filha do... É filha do Adalto Bagalho. Ou era as meninas da padaria, porque As era eu e meninas minha da padaria. irmã. Eu e minha irmã mais velha, a gente trabalhou na padaria com meu Tá, pai. gente, Isso vai era descobrir. só em Minas, porque em Minas a gente ainda fala assim, você é Filho de quem? Fim de quem? Fim de quem? Só não vou imitar o filho de quem de Minas, porque lá mas é sempre isso. É legal. Até hoje, quando eu encontro alguém, eu falo, não, mas eu sou filha do Adalto. E todo mundo Aí o pessoal conhecia, lembra. né? Legal. Depois de 20 anos fora. Mas eu sempre fui uma pessoa de estar ligado muito às pessoas, né? Assim, com amigos, enfim. E teve uma fase de carreira que eu fui concursada lá em Cerqueira. Minha mãe quis que eu prestasse um concurso. Eu falei, de jeito nenhum, não vou prestar. A gente sabe que isso né? Vai colocar quem quiser. Enfim, não, você vai fazer. Eu falei, não vou fazer, mãe. Não vou fazer. Ela foi lá e pagou minha inscrição. Eu trabalhava com meu pai na padaria. Aí eu saí à noite e no outro dia tinha um concurso. Falei, então tá bom, vou lá fazer. Terminei a prova, olhei, ninguém tinha terminado. Falei, vou esperar um pouco. Alguém entregou, fui lá, entreguei a prova. E depois eu voltei pra fazer a conferência de quantas eu tinha errado. Falei, gabarito. Poxa, o gabarito. Falei assim, poxa, errei 9. Falei, bastante pra concurso, né? Desisti, falei, Mas tá 9 tudo de bem. quantas? Sei lá, não me lembro. Ah, não. Mas era pouco, né? Não, eu achei que era bastante. Ah, você achou que era 9. bastante. Achei, falei, 9 é bastante. Quando saiu o resultado, eu fiquei em segundo lugar. Oh. Tinha uma vaga. Eu falei, não acredito. Eu fiquei com raiva. Eu falei, por que eu não fiz a coisa, né, decente? Parei, raciocinei, nanana. Mas depois o primeiro lugar desistiu. E eu entrei. Tudo bem. Comecei a trabalhar na Câmara Municipal. E o pai da minha amiga, ele foi candidato a prefeito. E a Câmara Municipal era perto da casa dela. Aí saí um dia esqueci até o nome que tinha lá à noite, a Assembleia. Fui na casa da minha amiga e falei, Aline, o que você acha da gente fazer o jingle da campanha do seu pai? Ela falou, sério? Eu falei, sério, vamos fazer? Aí uma noite, a gente fez o jingle da campanha. Imaginei, eu trabalhava já numa área política. Eu já era contra a política que era do pai da minha amiga, todo mundo, né? Cidade pequena, quem é igual quase muito politizado, né? Enfim. A gente fez o jingle da campanha. Canta pra gente, dá pra Ai, cantar? gente. Você A lembra Ivete, do jingle? Sangalo vai me matar, porque ficava Cerqueira. Era isso. Ficou muito bom. E assim,
passava, tinha um ônibus que o pai dela tinha colocado na época, e passava com crianças, e passava na rua cantando o jingle que eu e ela a gente tinha feito. Eu ficava quieta, eu não podia contar pra ninguém, que era... Nem podia, porque ainda trabalhava lá? Não podia que eu contar pra ninguém, mas foi muito divertido. Agora tá vendo assim, ele ganhou? Foi muito divertido. Não ganhou. Nessa não, ganhou na próxima. Mas essa não ganhou. Mas a gente tinha feito vários jingles da campanha e ficou muito bom, assim. E já vimos a criativa como precisa de jingle, a gente já sabe que tem a pessoa... E não só canta, viu que tem a dancinha, né? Tinha. Boa. E agora, imagina aquela época se existisse TikTok. Não tinha. Não, aí pegava... Aí ele tinha ganhado na primeira. Vou fazer uma fácil agora também. Então, já que fez uma fácil, vou fazer uma fácil pra vocês. Até pra que as pessoas conheçam um pouquinho mais de vocês, 2 fases de vocês, pensa o seguinte. Vocês novinhas lá que lembrem... Enfim, eu gosto até de dar um exemplo aqui de quinta série. Quinta série A, B ou C tarde, pré-expulsão, né? Que é C tarde. Mas assim, é porque normalmente é aquela... Momento sem filtro, né? Você ainda não é criança e quando você é jovem, você tá cheio de preocupação. Se eu perguntasse pra alguém que conhecer vocês, seus coleguinhas, colega de turma, o que eles responderiam? Quem era vocês? Eles responderiam quem era vocês. E se eu perguntasse pra uma pessoa que conhece você agora, quem é você? O que essa pessoa responderia? Não é você respondendo. O que elas responderiam? Lá no início, pensando na tua juventude, coisa e tal, aquela criança ainda sem... Se eu pergunto lá, quem era ela? Entrei na sala de vocês agora. Quem é a Lu e a Ju? O que eles responderiam? E se pegar alguém agora, um grupo de amigos, enfim, alguém conhece você, o que eles responderiam antes de vocês? Pode ir, Lu. Eu sempre... Era muito engraçado, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito... Como eu falei, eu sempre fui muito próxima às pessoas. Então, mesmo trabalhando muito jovem, ali começando aos 12 anos com meu pai, eu sempre fui a pessoa que ia na casa da família. Então, a Juliana sempre era a Miss Simpatia, né? Assim, em casa, e pra família, e pros amigos. Porque eu sempre tive muitos amigos. Eu não era de uma roda só, eu era da cidade inteira. Então, eu conhecia desde os malucos e parava pra conversar com o bêbado na rua que eu conhecia. E eu acho que não é muito diferente de hoje, né? Assim, na época, quando eu mudei pra São Paulo... E depois acho que eu conto um pouco dessa história, mas eu mudei para trabalhar diretamente com o presidente de uma empresa. E na época, a copeira que ficava na empresa, ela virou para mim e falou assim: Ju, olha, você é uma das únicas que vai sair daqui com as portas abertas porque você trata todo mundo igual. Legal. Você não tem diferença de falar com um ou com o outro porque você trabalha direto. Porque às vezes tem gente que sobe, né, na tamanca porque trabalha direto com... Mas você não, você conversa com todo mundo e pra você todo mundo é igual. E eu acho que isso é um pouco do que eu sou. É assim, meus filhos não vão no supermercado comigo em Cerqueira, por exemplo. Porque eu não vou embora. Eu fico lá 3 horas pra comprar uma lata de leite condensado pra minha mãe. Porque eu paro e converso com todo mundo no corredor, com as pessoas que trabalham ainda naquele supermercado que eu conheço desde pequena. E nessa época de escola, então você era representante de turma? Sempre fui. A que organizava excursão na 4ª série, porque a gente ia... Bauru é uma cidade ao lado, cidade grande. Na época tinha zoológico em Bauru, shopping em Cerqueira, não tem nada, nem farol tem na cidade, né? Então, você ia no shopping em Bauru, zoológico em Bauru, tinha a fábrica da Coca-Cola em Bauru. Então, na 4ª série eu me lembro, eu chamando um professor falando, eu vou organizar, vamos fazer uma excursão para Bauru? Eu fiz uma excursão, organizei, só coloquei... pro lado do turismo aí. Só coloquei a professora, mas assim, de pegar dinheiro, de cobrar, de organizar, ir na empresa de ônibus, pagar, assim... Mas você era do turma do fundão, também não ficava na frente, não. Né? Então era aquela que assim, visitava todos os lugares, inclusive a diretoria de vez em quando. Talvez não foi pra delegacia, mas pra diretoria... E minha mãe era professora, então tinha esse viés de... Minha mãe era professora, Cuidado, né? Ia pra diretoria, mas terminei a faculdade sem nunca ter ficado de exame. Nunca fiquei de recuperação, nunca fiquei de exame. Assim, não era melhor, mas não pior. Boa, legal. E aí, Lu, se for perguntar pra tu? Eu aproveitei esse tempo da Ju pra poder pensar, assim, em como é que eu ia contar essa parte, né? O que eles iam fazer? Depende pra quem perguntasse também, né? Eu fico imaginando o seu amigo Red Hunter ouvindo esse podcast. Meu Deus do céu, Luciana, você não. Eu acho que assim, ó, eu quando era criança... Eu cresci com muita liberdade para criar, tá? Eu acho que isso constrói um pouco de como é que você é na escola, enfim, né? Então, eu tinha autonomia. A gente vai lançar um livro de mulheres em sex, né? Daqui a 2 semanas. E eu conto um pouco da minha história, de como eu tive a oportunidade de criar coisas, né? E é óbvio que esse instinto criativo, ele não condiz com a educação de
1990, né? Que a gente tinha ali as entregas, enfim. Então, eu era uma pessoa que dava trabalho, assim. Eu sempre dei bastante trabalho para cumprir as regras escolares. Não de não chegar no horário, não era isso. Mas eu não aguentava uma aula que tinha que copiar conteúdo da lousa. Naquela época a gente tinha que copiar conteúdo da lousa. Enfim, quando eu falo pra minha filha, ela fala, oi, mãe. Eu nunca gostei muito dos métodos tradicionais de ensino, de verdade. E aí eu tive muitos... é o Red Hunter. Chefe, tem o Red Hunter e tem o meu chefe assistindo o podcast, né? Então, eu acho que assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de conversar. E aí, por exemplo, eu lembro de algumas histórias que minha mãe sempre contou, que eu fazia minha lição muito rápido, porque eu tenho uma capacidade cognitiva talvez um pouco mais rápida do que a grande maioria das pessoas. E aí eu queria ir ajudar os colegas que não tinham terminado a lição. Só que aí isso atrapalhava ao invés de ajudar, né? Porque eu tava querendo ensinar do meu jeito, não do jeito que a professora tava ensinando. Então, por exemplo, quando eu tava lá no parquinho, que a gente chamava de parquinho, né? Que era o pré, na nossa época era o pré. Eu fazia a lição, a professora arrancava as folhas do meu caderno pra eu fazer de novo. O que é péssimo, né? Pra uma pessoa que já não se encaixa nos modelos tradicionais de ensino. Tem que fazer 2 vezes. Então, acho que assim, eu sempre fui aquela pessoa que talvez... que a galera falava, não, Luciana, ela não é o melhor exemplo de escola possível. Mas, por outro lado, eu era super engajada nas coisas que fugiam da sala de aula. Então, vai ter Festa das Nações. Eu ficava horas montando as bandeiras, enfim. Eu sempre me engajei nessa parte da criatividade mesmo, de construir as coisas. Vamos arrecadar dinheiro para fazer uma iniciativa X, eu também participava. Vamos visitar o abrigo tal, vamos lá. Então, eu era essa pessoa que dessa parte ia bem. Mas na hora de fazer aqueles trabalhos de feira de ciência, que assim, vou fazer o trabalho para arrebentar cheio de coisas diferentes. Aí eu fazia. Eu não era muito boa na sala de aula, eu acho. Acho não, né, gente? Tenho certeza. Mas assim, não precisa nem perguntar só pros alunos. Se você perguntar pro meu pai, eu lembro de um jantar, acho que foi um Natal, enfim, recente, deve fazer uns 5 ou 6 anos isso, que meu pai, do mais profundo nada, falou assim, vocês vêm? Dava nada pela Luciana. Achava que não ia dar certo, né? E olha onde ela chegou. Então, acho que assim, acho que não precisa perguntar só pros amigos. Acho que tem uma questão também familiar. A minha irmã, e aí é impossível não comparar, né? A minha irmã, ela sempre foi muito estudiosa. E ela é mais velha que eu. Então, a minha irmã sempre era aluna do 10, do 9, assim. E eu tava feliz com a média. Eu sempre fiquei feliz. Eu sou caçula. Caçula sempre é isso. E assim, eu ficava feliz por ela também. Eu tinha orgulho da minha irmã. Sempre tive orgulho da minha irmã. Legal. Ela é advogada, tem não sei quantas pós, MBA, Joana, não vou falar porque eu vou errar. Muito, muito inteligente, muito esforçada. Mas assim, eu era diferente. Não queria esse esforço todo. Boa. E aí, acho que os amigos hoje falam, puta, a Luciana... isso que eu ia perguntar aí hoje. Até hoje, assim, eu encontro os amigos não só do colégio, né? Eu estudei em colégio público. A vida inteira, então acho que eu tive 1 ano da minha jornada que eu estudei em colégio particular. Mas eu tenho meus amigos do colégio público até hoje no Facebook. E aí, outro dia, uma amiga me mandou mensagem, falou, Lu, é muito incrível ver os seus posts trabalhando hoje, porque acho que nem eles esperavam. Então, quem te conhece hoje, que não era da antiga, que aí não sabe dessa história antiga que você tem hoje, o que acha que eles acho que eles não imaginam tudo isso. A pessoa não tem noção do desafio que minha mãe e meu pai venceram. Eu acho que assim, eu sempre tive boas notas. Eu também não é que eu ia mal. Eu só não era boa pra cumprir os protocolos, né? Assim, de ficar quietinha na sala de aula. Aí se perguntar agora pra quem conheceu agora, o que eles iam te responder, né? Acho que eles vão falar assim, será que é ela mesmo? E eles vão ficar na dúvida se é a mesma pessoa, tenho certeza. Foi abduzida. E a gente vê assim, né? Você é uma pessoa bem acelerada até pra falar. Isso, agora você imagina como era desafiador ficar numa sala de aula. E aí vem a minha pergunta, o que você, ao longo desses anos, ou nesse momento, né? A gente viu você comentando aqui da correria para chegar, colocar as crianças na escola, né? O que você faz para desacelerar, para encontrar um equilíbrio? Ou você faz alguma terapia? Não faz. A Ju já riu, né? A Ju já riu. Nem a Ju acredita muito, né? Na realidade, quando você olha o perfil da Luciana, deve falar assim, é aquele momento que eu faço yoga. Fico trocando, fecha um olho e abre o outro. Como que ela faz para encontrar esse equilíbrio? Eu conto um pouco disso no meu capítulo do livro, que várias pessoas falam assim, Luciana, como é que você dá conta, né, de tanta coisa, sei lá, acho que mais do que encontrar o equilíbrio. Acho que o equilíbrio ninguém pergunta, porque eu acho que já desistiram do equilíbrio também. Mas a galera pergunta como é que você dá conta, né, eu nunca me vi fazendo uma coisa só.
E acho que isso fala um pouco sobre a nossa história de vida, né? Legal. Eu tive que fazer valer a pena cada esforço e cada coisa que a gente teve, né? Cada oportunidade que a gente teve. Então, eu nunca me vi fazendo uma coisa só. Então, eu tava estudando e trabalhando desde sempre, desde nova também. Trabalhei na empresa dos meus pais. Então, eu nunca me vi fazendo uma coisa só. E eu também nunca desacelerei. Assim, você o que você faz pra desacelerar? Eu nunca desacelerei, assim. Diferente do que a grande maioria das pessoas imagina, eu durmo super bem. Eu deito na cama, como disse meu esposo, eu tô deitando e dormindo. Eu não tenho, assim, nenhum problema de insônia. Nunca tive. Acho que esgota mesmo. Acho que eu chego num limite que eu esgoto, assim, eu esgoto. E eu gosto de ser assim. Eu acho que é isso que me permite ser diferente, talvez, ao invés de ser igual à grande maioria. Eu sou super ligada, talvez tenha uma capacidade de aprender as coisas mais rápido. Eu entendo o cenário para onde a gente vai antes da grande maioria das pessoas. E é óbvio que isso traz desafios para o mundo corporativo, né? Então, conforme você vai crescendo na cadeira também, acho que isso vai aparecendo mais. Então, logo que eu virei diretora, eu comecei a fazer um trabalho com a minha terapeuta para poder garantir que eu parasse de interromper as pessoas em reunião, por exemplo. Porque quando a pessoa começava a falar, eu já entendi o final da história, assim. Ou seja, ia pro final e já sabia o resultado. Isso, e eu falava assim, mas deixa a pessoa terminar de falar. E eu me cobrava por isso também, né? Deixa a pessoa terminar de contar a história dela, Luciana. Tem que ter paciência. Tem que respeitar o tempo das pessoas também, de contar a sua história de alguma forma, né? E aí eu criei ferramentas. Então, por exemplo, mais do que desacelerar, porque eu acho que isso fala sobre quem eu sou. Eu sou assim o tempo inteiro, né? Eu sou assim no trabalho, eu sou assim no carnaval. Depois eu vou contar minha história de carnaval desse ano. Eu tenho algumas ferramentas. Então, por exemplo, para poder atropelar as pessoas enquanto elas estão falando, eu fico escrevendo, tipo, uma ata da reunião o tempo inteiro. Que depois eu jogo fora, porque não serve para nada, obviamente, né? Mas é para garantir que o meu tempo de fazer duas coisas, que é ouvir e escrever, garante que as pessoas também tenham o tempo de executar o que elas têm que executar. Então, eu tenho algumas ferramentas que eu uso no dia a dia para também ser uma pessoa... Não, é importante, até dessa pergunta, que você também foi olhar pra você e deixa eu me conhecer pra poder fazer alguma ação. Isso. E não terceirizar que o problema é do outro, que não sei o quê. Não, eu acho que o problema é, assim, Legal. fora da curva, enfim, esse ritmo maluco sou eu, né? Mas você falou que eu falo rápido na escola, tem uma parte que eu odeio, que eu vou contar também. Eu estudei colégio público em Santos, enfim, mas todo ano, quando começava o ano, sei lá, muitas vezes, eu não vou saber quantas, a professora falava assim, a professora de sala naquela época, né? Tem que levar a Luciana na fono, porque ela fala muito rápido. E aí minha mãe, coitada, parava, me levava na fono, e a fono dizia, não, ela não tem nenhum problema de fala, ela só é rápida mesmo. E aí eu voltava com atestado pra escola, aí virava o ano, começava tudo de novo, sabe assim? Eu lembro que na última fono que eu fui, porque você é diferente da grande maioria, você fala rápido, enfim. Sim. Na última... E aí não tinha essa visão que a gente tem hoje, né, Claro. gente? De inclusão, não tinha. Na última fono, eu lembro que ela mandou eu ler um livro, que As Melancias Caíam do Céu. Eu não lembro como que é o nome do livro. Mas eu sei que era um negócio mais idiota que existe no mundo, que é Melancias Caíam do Céu. E eu li super devagar. Ela falou, viu? Quando é chata, ela faz devagar. Puta, que melancia cair do céu, coisa mais idiota, né? Que droga que eles usaram pra poder escrever isso aqui. E aí, pronto. A Lu, a gente nem precisa de apertar no WhatsApp pra acelerar. Esse é um disclaimer importante. Gente, se colocar o 2 na Luciana... Não dá. Você não vai entender. Eu acho ótimo que até o WhatsApp tá normalizando o meu ritmo de falar. Boa. É isso. Manda uma pra Ju também. Não, eu ia fazer a mesma pergunta. A Ju, a gente vê que tem um ritmo. É Lady. Lady Gaga. Mas nesse mundo, né, que a gente está vivendo atualmente, acho que todo mundo precisa de algo para desacelerar, se conectar, né? Então, o que você faz também, Ju? Na realidade, assim, eu fico ligada muito mais em 24/7, porque a gente não desliga. Na saúde, você não desliga, porque as pessoas... Hoje, meu celular tocou antes das 6 da manhã. Quando eu ficava em hospital, por exemplo, meu telefone tocava madrugadas, assim, várias vezes por noite. Então, quando eu mudei para operadora, meu marido até brincou, falou, nossa, agora a gente dorme uma noite sem o telefone tocar. Toca de vez em quando, porque saúde, quem liga de madrugada é porque tá precisando de alguma coisa. Quando você fica na parte operacional, administrativa em hospital, aí é a equipe mesmo te ligando porque aconteceu alguma coisa. Hoje em dia, não adianta, né? Exercício físico, isso acaba trazendo um pouco mais para desacelerar. Mas, para mim, eu acho que até para eu me conectar um pouco com quem foi a Juliana, eu gosto muito da parte de confeitaria. Olha. Então, esse para mim é o meu momento. É o momento que eu me fecho na cozinha, não pode ter ninguém. Ninguém. Eu tenho uma mini padaria na minha casa, que é minha. Eu não gosto de ajuda, não gosto. Você cozinha com seu filho? Não gosto. Não gosto que ninguém venha me ajudar. E depois que eu faço, eu também limpo tudo. Então, geralmente, eu termino 3 da manhã.
E aí, depois eu levo pra empresa, né? Assim, existe um momento, agora eu não faço mais tanto, porque também não tá dando muito mais tempo. Mas hoje o meu tradicional é o meu pão de mel dourado. E aí, no final do Mas calma aí, cadê? Cadê isso? Ah, gente. Não. Eu falo que Tem são minhas alguma coisa pepitas. Eu falo que são minhas errada. pepitas de mel. Aí no final do ano fica todo mundo já esperando eu levar pra empresa. E o mais engraçado é que o time vai prometendo pras outras áreas também: olha, no final do ano, depois a Juliana te dá pão de mel. Porque eu falo assim, agora o meu time já promete. Já promete pros pras outros. outros. Exato. Não vai me ajudar, não? Não vai ganhar pão de mel. Agora é modelo de negociação. E aí minha taça de vinho, meu rock and roll, fechada sozinha, é o momento que eu fico comigo mesmo e eu faço Que maneiro. meu pão de mel. Tá. E é uma conexão, porque quando teve uma época na padaria, eu fiquei 10 anos com meu pai. Então eu falo que eu fui de faxineira a confeiteira, né? Então, E fazia tem de uma tudo. conexão emocional com o teu passado. Muito. E teve uma época que o confeiteiro do meu pai, não me lembro com quantos anos eu já tava acho que na faculdade, porque eu estudava à noite. Uhum. E o confeiteiro do meu pai saiu. Eu falei pra ele, não se preocupa que eu assumo. Eu falo que isso é tema de terapia. E todo mundo brinca, isso meu pai, ele vai ouvir isso. Isso é motivo de risadas quando eu vou pra lá. E ao mesmo tempo, eu já falei que isso foi tema de terapia também. Eu terminei de fazer, né? Imagina, final de semana, eu fiz aquela vitrine cheia de doce, assim. Com tudo que vocês possam imaginar. Tem uma eclair, torta de morango. Sei lá, confeitei uns 7, 8 bolos. Nossa, assim. Deixei a vitrine pronta. Aí eu virei pro meu pai. Ele não era só meu pai, ele era meu pai e meu chefe. Sim. Aí eu virei pra ele e falei assim, pai, eu acho que tá bom, né? Esperando aquele Feedback elogio. positivo. Exato. Ele olhou assim, acho que dá pro gasto. Só que meu pai é muito brincalhão. Só que aquilo pra mim foi uma paulada, porque não era aquilo que eu esperava. Porque eu não tava falando com meu pai, eu tava falando com meu Meu chefe. chefe. E aí também um pouco que te molda como profissional, do quanto que você leva e o quanto que você não quer devolver, né? Assim, porque pra mim não é pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Esse é meu lema. Uhum. Assim, meu time nunca na minha profissão, nunca foi. Bate e volta, né? Claro. E aquilo pra mim foi uma coisa assim, que eu fui embora, peguei minha bicicleta e fui embora chorando, porque eu não vou voltar mais, aquela coisa assim. Não, né? Vamos lá, no outro dia tava ela de novo na padaria, mas foi um momento que eu me conectei, eu falei, Juliana, as coisas também não são simples, não são fáceis. Sim. Então, este momento de me conectar pra me desacelerar e que me remete a uma Juliana do passado, e olha a Juliana que é hoje, que conhece e presta atenção em cada ato de cliente, talvez por não ser acelerada, mas o meu modus operandi é muito mais de eu prestar atenção em comportamentos de pessoas para como eu faço e entrego meu trabalho. É isso. Legal. Até aproveitando isso, vocês duas têm algum marco, na jornada profissional de vocês, aquele que... Acho que esse foi um bom Pra exemplo. mim, sim. Tem algum exemplo, coisa assim, cara, isso aqui me marcou, que eu lembro até hoje, até o que não fazer, porque seja coisas boas ou assim, cara, aprendi o que eu nunca vou repetir, alguma coisa assim, cara... Esse aqui é um tema que, seja que aconteceu lá agora, há pouco tempo, alguma coisa que é relevante, que assim, eu aprendi com que ou fazer ou com que não fazer que marcou, porque eu acho que todo mundo tem alguns marcos na nossa vida profissional que em algum momento você, putz, não, cara, já passei por isso lá atrás, e tem coisas que você nem lembra. A gente estava gravando o episódio, acho que foi nessa temporada agora, a gente estava comentando coisas de... Porque é normal assim, você mudaria, uma pergunta, você mudaria alguma coisa do passado? Aí normalmente não, eu não mudo nada, porque eu só cheguei aqui porque era... E você lembra, não, eu mudaria, por exemplo. Teve um momento da minha vida, quando eu estava saindo do mundo corporativo a empreender, que tinha uns projetos que, assim, cara, eu não briguei como deveria, porque era tanta gente não querendo fazer, aí eu alinhava com o time, gente, tem um monte de projeto aí, então é pra puta que pariu, vocês não enchem meu saco, e que talvez eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter, isso aqui era importante. Respirado, dormido. Não, isso aqui eu acreditava que era importante e poderia seguir. Mas assim, fazia sempre colegiado, né, e aí o que vocês acham, mas talvez você falasse, não, eu deveria brigar mais. Mas aí talvez o saco cheio de putz, cara, ninguém quer que faça todo mundo ali, vamos focar então no que precisa. Aí eu falo, errei, deveria ter brigado mais, e as pessoas... Então ficam os marcos e depois você fala assim... não é aquela coisa de... não faço nada porque eu não estaria até aqui. O tema não é esse. Putz, cara, tiveram aprendizagem na nossa jornada que impactou. Até o pessoal saber. Assim, porque essa pergunta tem discussão. Nem tudo são flores, assim, nem tudo é lindo, nem tudo é bonito. Então teve alguma coisa na jornada de vocês que marcou
que vocês sempre lembram hoje, e de novo, seja pessoal ou profissional, nas tomadas de decisões, cara, isso aqui pra mim, deve ter vários, né? Mas teve algum que, além da padaria, algum que marcou vocês? Tô pensando aqui, acho que tem várias, né, assim, talvez uns mais representativos e outros menos, né. Você falou de tema de terapia, eu tenho um tema de terapia também, que eu até hoje trabalho esse tema na terapia, que é assim, ó, eu sou muito de apoiar as pessoas e de ajudar nos projetos dos outros e garantir que as coisas para todo mundo sejam o melhor possível, né. Então, sei lá, desde 2017 eu falo de customer pro mercado, né. E aí, depois de um tempo que eu virei conhecida nesse mercado, enfim, muita gente pede, né, assim, para entrar em aula, para entrar em palestra, para poder fazer podcast, para poder. E aí eu tinha muita dificuldade de negar. Porque numa linha fina, eu estava prejudicando você se eu falasse não para você. Eu estava atrapalhando o seu sucesso se eu falasse não para você. E que, poxa, se Deus me deu a chance de ser uma pessoa conhecida, reconhecida pelo mercado, pô, acho que meu papel também era contribuir com que todo mundo tivesse sucesso de alguma forma, né? Só que aí minha terapeuta sempre trouxe o tema do tipo, cada vez que você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. É isso aí. E por mais que você não perceba, por mais que isso não pareça óbvio pra você na hora que você tá dizendo sim. E eu venho trabalhando isso, porque assim, pra mim é muito difícil. E não é dizer não pra colaborador, pra cliente, não é isso. É não apoiar o projeto de alguém. Então, pra mim é super difícil chegar atrasada. Eu tava angustiada de chegar aqui atrasada porque eu tava atrapalhando o projeto de vocês aqui de alguma forma. E eu faço isso recorrentemente. Então, uma escola nova vai dar um curso, vai abrir um curso de MBA de CS. Você pode fazer o post no seu LinkedIn? Dificilmente eu vou dizer não. Por mais que eu entenda que aquilo ali é uma mina pra mim, assim, de trabalho, de oportunidades e tal. E aí eu fico o tempo inteiro pensando, peraí, o que eu posso dizer não, o que eu posso dizer sim? E aí eu comecei a testar alguns limites, do tipo, peraí, deixa eu ver o quão relevante isso aqui é pra outra pessoa também, de fato. Porque às vezes também a gente acha que é salvadora da pátria e não é, né? E eu venho trabalhando desde o ano passado a dizer vários nãos. E eu acho que isso vem me mudando, assim, não só... Corporativo a gente fala não com facilidade pro cliente, enfim, pros pares. Acho que isso é fácil. Pras crianças e tal. Acho que é essa linha de qual é o limite que eu vou dar pro mercado, sabe? Assim, qual é o limite que eu vou estipular, o que faz sentido pra mim agora. E a Monize, e aí trazendo já as pessoas que te apoiam nesse sentido, a Monize pra mim é uma fonte de inspiração. Várias vezes eu chamo ela e falo assim, me chamaram para ser jurada de um prêmio, assim, 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 que eu vou ter X horas de dedicação. Ela pergunta pra mim, Luciana, qual é a contrapartida? Eu falo, então, não tem contrapartida. Ela fala, Luciana... Não. É não, né? Eu falo, é verdade, Monize, muito obrigada por isso. Aí eu volto lá é bom você também ter alguém que te ajude a enxergar o equilíbrio, né? O quanto você é só útil pros outros, mas também não tem uma contrapartida. Mas não é só útil não, cara. Você trouxe um ponto legal que, assim, acho que com o tempo a gente tem que dizer muito mais não do que sim. No início... É muito mais sim do que não, mas com o tempo faz parte, assim, você falou tudo, você tem que, qualquer caminho você abre mão de algo para um caminho e com o tempo você tem que fazer as suas escolhas, inclusive cara, a contrapartida eu quero ir, sei lá, pra minha piscina nadar. Esse é o momento seu. Acho que esse é um... acho que contando uma outra passagem, que acho que é mais concreta pra quem tá ouvindo a gente, acho que vai ter bastante mulher ouvindo a gente, acho que é importante, a gente tá num grupo massivamente de mulheres, e você, enfim, dá voz aí. Pra mim tá ótimo, zero problema em relação a isso. Até porque você dá voz desde sempre, enfim. Eu acho que tem um ponto que, assim, eu tava voltando da licença maternidade da minha filha mais nova, da Elis, em 2017, isso. Depois de muitos anos numa empresa de tecnologia. E aí, a empresa tinha passado por um processo de fusão e aquisição. E aí, o caminho natural que a empresa desenhou era um dos sócios assumirem a minha posição como diretora de clientes e eu voltar a ser do marketing, que eu já tinha sido ano passado. Então, de 2012 a 2014, eu era de marketing. E aí, me deram a oportunidade de você voltar para o marketing. Então, Lu, não vai ter mais esse espaço aqui para você, porque um dos sócios vai assumir essa posição. Acho que você pode contribuir, pode, né, ensinar e tudo mais. A gente quer te dar a oportunidade de você voltar para o marketing. E eu tava de licença maternidade, né, gente? Aquela mix de hormônios e tal. Mas eu acho que sempre que eu preciso tomar uma decisão sobre pressão é onde eu funciono melhor na prática. Legal. E aí eu falei, não, eu não quero, obrigada, vocês podem me mandar embora. E aí foi um choque para todo, oi, como assim? Falei, não quero mesmo, eu quero seguir a minha história, eu quero continuar em clientes. Eu escolhi essa carreira, eu acho que aqui eu tenho um mar de oportunidades, eu estudo muito sobre isso. Para mim não faz sentido voltar a ser do marketing.
E aí eu cheguei em casa, eu liguei, porque do caminho eu liguei pro meu esposo e falei assim, ó, eu vou ser desligada, tá? Ele falou, não acredito. Eu falei, mas fica tranquila, que vai dar tudo certo. Ele falou, tá. Meu marido é muito mais conservador, ele falou, bom, vamos torcer pra que sim, né, tal. E aí eu cheguei em casa, peguei minha filha, fui pro oftalmo, a mais velha tinha consultas recorrentes no oftalmo. E aí um monte de gente me mandando mensagem, assim, muito... A galera da empresa muito triste, né, porque eles comunicaram na sequência que eu ia sair. E eu não tava sofrendo com aquela situação, e aí eu não sei de onde vinha essa paz. Até hoje eu não sei explicar de onde vinha essa paz toda, assim, mas eu sabia que eu não ia ficar disponível no mercado por muito tempo, desempregada. E aí, na semana seguinte, eu fiz 3 entrevistas, e antes de voltar de licença, eu tava empregada de novo. E eu brinco que foi o marco mais importante da minha carreira, de verdade. Legal. Foi ter dito não. É isso aí. Eu sei que eu não tô numa situação muito fácil agora com 2 crianças pra criar, enfim. Eu sei que obrigada pela oportunidade, obrigada por me dar essa chance de ter pra onde ir. Claro. Mas não é pra onde eu me enxergo caminhando, não é onde eu quero chegar daqui a X anos. E fazer esse passo vai tirar meu foco, minha energia da onde eu quero chegar. Perfeito. Então, acho que mulheres, a gente tem esse negócio de, às vezes, não confiar no nosso potencial, não entender, né? A síndrome do impostor, que a gente tem um caminho pela frente. Perfeito. Sim. Eu aprendi ali, e eu falei isso antes de a gente começar a gravar, né? Que eu não era a Luciana de nenhuma empresa. É isso aí. Que eu ia construir uma marca pessoal, que era a Luciana Telles, e que em qualquer lugar que eu passasse, eu ia ser a Luciana Telles. Mas tem um negócio, Lu, que você fala, enfim, da turma que eu converso, seja nos conselhos com algumas pessoas, normalmente para esse tipo de profissional, é tudo primeiro sobre você, né? Uhum. De novo, é você falando, cara, sobre você e sobre o tema da tua empregabilidade. Se você garante a tua empregabilidade, você vai conseguir assumir riscos muito tranquilo, porque tá tudo bem. Sim. Eu saí daqui, se eu não estiver aqui, eu vou ter aqui, não tenho nenhum problema em começar, desde aqui, que foi o ponto que você falou. É um negócio que você acredita, você estuda, que você vai focar. Então você vai ser a melhor profissional daquilo. O problema é quando a pessoa, não, eu tô aqui. Aí você tá em um monte de lugar e você não tá em lugar nenhum. Isso. E aí, quando você fala assim, cara, eu sou a melhor pessoa aqui em gestão de cliente, blá, 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 eu não quero ir pro outro, então você vai conseguir porque você tá focado nisso. Então, acho que o tema de dizer o não, mas ao mesmo tempo o tema de você focar no que você quer pra você ser a melhor pessoa do mundo naquilo. Porque também não é, não, eu não quero isso pra mim, o que você quer? Ah, não sei. Deixa eu ver alguma outra coisa pra mim que eu quero. Deixa eu ver. Não, Bom ponto, boa. E aí? Você sabe, quando eu mudei pra cá, imagina, eu saí lá de Cerqueira. Primeiro eu vim fazer uma entrevista, me lembro, pra trabalhar com pré-estreia de filmes na Warner, que meu primo tinha. Era amigo. Eu falei, uau! Não é Sandra Bullock que fez aquele Como é que é o nome da atriz quando você falou? O quê? O que, meu Deus? Que eu fiz? Que você falava com todo mundo lá, Miss Simpatia. Miss Simpatia. Era quem era? Sandra Bullock, sei lá. Era Sandra Bullock ou era... Nem lembro Eu não agora. me lembro, mas eu acho que Você podia pode ser atriz, Podia. né? Aí eu falei assim, uau, é o que eu quero, vou trabalhar com pré-estreia de filme. Só que na época era salário de estagiário. Eu falei assim, ó, não dá. Eu vou ter que sair da minha casa. Quando eu sair, eu não vou mais depender de R$1 da minha família. Eu falei, então estagiário não vai dar. Né? Aí fui embora, triste. Voltei pra Câmara Municipal, enfim. Aí depois a minha irmã, ela tem uma escola de inglês e ela dava aula em company. Eu posso falar o nome, porque nem existe mais a empresa, que é a Blue Life. Pode, não. E ela dava aula Fazer na propaganda época. de vocês, dos Não, irmãos, tu mas pode fazer à vontade. Mas eu vou falar porque não existe mais. E aí, na época, ela dava aula pros donos, né? Que era o presidente e a esposa dele, na Blue Life também. E ele, não, eu tô precisando de uma assistente. Tem minha irmã, eu tenho minha irmã que mora lá em Cerqueira. Enfim, pra fazer entrevista, eu tenho aguardado até hoje. O nome dele era Dr. Aires da Cunha Marques. Eu tenho até hoje guardado o papel dele me contratando. Ele não fez entrevista, ele me contratou. Aí vim embora pra São Paulo, né? Imagina, saindo de uma cidade pequena, já vai pra trabalhar com o presidente de uma empresa que era... A Blue Life não era pequena, era uma empresa de saúde razoável até de tamanho. Eu falava, meu Deus do céu, né? Tudo acontecendo, eu acompanhando uma outra vida, uma vida de glamour, uma vida, né? Assim, que eu tinha que acompanhar ele em todas as reuniões, enfim. E aí eu me lembro, duas situações que pra mim marcou, assim, muito minha carreira. Primeiro, as meninas tinham 2 secretárias, eu ficava como assistente, e as meninas tinham feito uma lambança na agenda dele. E eu não tinha visto. Aí ele me chamou, ele falou assim, Juliana, às vezes eu vou duvidar da sua capacidade intelectual. Aquilo pra mim foi uma pancada. Pra eu falar assim, nunca ninguém mais vai duvidar da minha capacidade intelectual. Eu não vou dar essa oportunidade mais para ninguém. Enfim.
Passou. Recuperada, né? Assim, recuperada do trauma. Dormir na posição Também, fetal uma noite, exato, volta no dia seguinte plena. exato, né? Porque é isso que a gente faz, né? A Imagina, gente sofre por uma noite e volta plena no dia E seguinte. na época eu tinha 24 anos. Assim, por mais que 24 anos naquela época já era uma pessoa. E eu já não era ninguém que não tinha trabalhado. Teoricamente, já eu com tinha. 24 já tinha 12 de carreira. Né? Vamos lá. É. Aí ele virou um outro dia. Eu lembro que era julho. Assim, era julho. E eu tinha ido trabalhar, né? Eu estava com um terno, né? Branco. Era uma blusa, assim, rosinha por baixo. Mas eu tava, assim, de branco, de roupa clara. E a gente tinha uma reunião com o PIB de São Paulo, assim. Era uma reunião que só tinha... Enfim. Aí ele virou pra mim e falou assim, viu, Juliana, você não... Eu morava e eu tinha conseguido o meu apartamento fazer divisa de muro com a Blue Life. Então, eu morava bem ao lado da empresa. Ele virou pra mim e falou assim, você não se importa de ir pra casa trocar de roupa? Imagina hoje em dia. Não, isso hoje é... presa. Tá, Era sério. Eu olhei assim, ele falou, não, porque a gente tá em julho. Em julho não se usa tons claros. Então, a gente tem uma reunião muito importante hoje que você vai comigo e você me representa junto com a empresa. Então, você, por favor, poderia colocar em tons escuros? Eu fui embora com o olho cheio d'água. Cheio d'água, assim, mas depois eu entendi. Porque, teoricamente, por mais que pra mim, ali, gente, eu tava com uma roupa exatamente igual, só que em tons claros. Sim. Só que naquela época aquilo era um impacto visual para as pessoas que estavam naquela mesa de negócio. E ao mesmo tempo, quando você começa a traduzir um pouco disso tudo, é muito mais da representatividade que você faz, que você leva da marca. E naquela época Cultura, né? não Sim. existia a Juliana Bagalho, acho que ali era a Juliana da Blue Life, na realidade era a Juliana que trabalhava com o Aires da Blue Life. E isso também te molda como profissional, né? Assim, vários ensinamentos subliminares de uma situação que aconteceu meio traumática e ao mesmo tempo, para uma realidade difícil, às vezes, da pessoa te colocar aquilo, mas fala, não, existem os detalhes, existe o que você representa, o que você fala, o que você veste, o que você está ali representando, aquele momento... aos 24 anos foi um tanto quanto duro, impactante. Mas, Ju, você trouxe um tema, porque assim, esse foi engraçado que eu fui conversar com uma turma uma vez e o pessoal foi falar assim, o pessoal operacional e o pessoal tem problema de falar temas difíceis. E um dos temas era dress code. Não, porque aqui no contou porra nenhuma, tem que falar. Então vamos lá, porque o problema... que as pessoas misturam a falta de respeito, a forma que você trata as pessoas. Porque era um tema que o pessoal tava indo, tipo, é legal eu ir de chinelo, de qualquer jeito. Eu falei, não, calma. Não, porque eu gosto de usar roxo. O tema não é eu gosto de usar roxo. O tema é, ambiente, você vai... Aí eu lembro falando com todo mundo, você vai namorar, você vai de chinelo. Não, mas é diferente. Você vai pro casamento, você vai de chinelo? Não, é diferente. Então trabalho, não tô dizendo que você deixa de ser você. Mas a orientação, eu conversando com os meninos que lideram, o tema é como você conduz uma discussão que teve gente sentada aqui que falou que, eu me vestia de terno para poder parecer ambiente masculino, que era uma outra discussão. É outra discussão. Então é legal que a pessoa, é um negócio que te incomodou, tem um lado que hoje talvez seria diferente, mas tem um outro lado que só assim, será que, dependendo da minha posição... eu não teria que tomar um cuidado com... Total. Pra não dispersar. Porque tem gente que é visual, né? Aí vai falar o seguinte, tá lá todo mundo na cor mais escura, tá todo mundo colorido, o cara... Ele tem não um presta ponto mais... branco ali na... aí não presta mais atenção e tá prestando só atenção naquilo lá. Será para aquele ambiente eu não deveria... isso? E de uma forma geral, são coisas que as pessoas têm que... Assim, qual é o ambiente que eu tô? Não, o ambiente tá tranquilo, não tem problema. Hoje em dia tá no ambiente... não tem problema nenhum. É um ambiente que vai ter isso. Não, e que bom que ele falou, né? Porque numa dessa ele te tira do invite, você não vai na reunião. Que é pior ainda, né? Você não entende por quê, enfim, não tem a oportunidade de aprender, saber, né? Enfim, acho que bom que ele falou. Eu tenho falado muito sobre essa questão de cultura com as pessoas do meu time, até pessoas mais novas também, que eu falo, gente, olha, sem romantismo. Hoje em dia, né, não só hoje, mas, né, você trouxe um exemplo mais de 20 anos. Exato. Gente, a cultura da empresa é quem senta na cadeira mais alta da empresa. Então, ou você faz essa leitura do cenário e segue, né? Não, mas isso é importante porque a Lu vive num mundo que tem uma cultura que, assim... E aí o profissional,
também tem que entender pra onde ele tá indo. Uhum. Porque as pessoas são Faz preguiçosas. sentido seguir Não. esse caminho? São preguiçosas. Ela não vai assim, pô, vou trabalhar nessa empresa. Deixa eu ver se faz sentido pra mim. Aí depois que entra, não tem nada a ver comigo. Então pra que entrou? É Exato. isso. Aí depois começa a ter uma lacuna de problemas aqui. Ah, porque E aí não? a culpa é da empresa. É isso. Vai, sabe quem responde? É primeiro reclama, porque entrou, não, mas eu precisava do dinheiro. Então se você precisar do dinheiro, então para de reclamar e você vai se adaptar. Exato. Então tem Faça a leitura do cenário, né? Exato. que acho que é legal vocês trazerem esse tema pra quem tá assistindo, porque com certeza a gente viveu isso aqui. Os dois cenários de vocês. Seja vou aceitar, não, vou aceitar qualquer coisa pra não... E nos dois casos, engraçado, já tô repetindo isso pela terceira vez nessa temporada. O Lucas esteve aqui, o Lucas que era o diretor da Red Bull lá, enfim, o Lucas Silveira, ele tava comentando sobre plano B, né? Que o plano B não necessariamente é o trabalho, mas pode ser Sim. família, apoio, porque às vezes as pessoas aceitam qualquer coisa pra ficar lá, mas ele tava comentando até uma coisa pior. Às vezes você não cresce na tua carreira por falta de posicionamento, porque você tem medo. Cara, eu tenho medo de perder, então eu não vou me posicionar em algumas reuniões. Aí você não se posiciona, o cara fala assim, pô, essa pessoa não se posiciona, só tá ali, pra que eu preciso? Então você ter uma segurança de empregabilidade, seja o plano B, isso também ajuda a alavancar a sua carreira, porque você vai se Não tem posicionar, é contra, e óbvio, você vai... É como, não tô falando de você chutar o balde. Então, uma das maioria das coisas que travam carreira é a pessoa medo de se posicionar e de perder aquela oportunidade. Então, acho que isso é legal vocês trouxerem isso, porque esse é um cuidado muito grande, que se a pessoa não tá pensando em empregabilidade, não tá pensando que é destaque, ou então não tem ali chama o plano B, o apoio, ela não fala, cara, pô, tá bom, essa pessoa só balança a cabeça que eu preciso. Uhum. Mudo. E Wellington, aproveitando que Manda nós já estamos outras aqui, né, no podcast de mulheres e mães, queria fazer uma pergunta para vocês. Para mim, eu acho que para vocês também, acho que o maior projeto que a gente tem de vida são os filhos, né? Pra mim também. Para você também. Mas uma pergunta que eu queria fazer, porque acho que nós mulheres, Sim. sem desmerecer a paternidade, Não, mas concordo. Mas A mãe é mãe, não eu tem sinto essa. que, exato, a criança, quando ela tem algum problema, ela vai direto na mãe. Uhum. Concordo. O que a maternidade ensinou para vocês a também trazer limites para o mundo corporativo e aquilo que vocês não abrem mão no mundo corporativo quando se fala da Ju enquanto mãe e da Lu enquanto mãe? Gente, que Uau. surreal, né? Vou começar essa, posso? Ó, claro. Eu acho que, assim, da maternidade, eu sempre quis ser mãe. Acho que diferente de hoje, né, assim, a gente tem muito mais liberdade pra dizer que não, mas eu sempre quis ser mãe. Então, eu casei cedo, eu tô com o Wagner há 24 anos, gente, então bastante tempo. Eu casei cedo, pra média atual, mas eu sempre quis ser mãe. Então, eu sempre tava naquela expectativa de poder ser mãe. Uma coisa que eu acho que a Laís... E assim, eu tenho duas filhas muito diferentes. Como todo mundo fala, a receita do bolo não é a mesma. Uhum. O que a Laís me ensinou bastante... E a Laís, ela é bem mais tranquila do que eu, tá, gente? Então, quem conhece minha filha, e algumas pessoas aqui podem comentar, sabe que ela é uma pessoa que ela é a paz. E ela é a calma em pessoa. E aí, óbvio que foi um choque de realidade pra mim lidar com uma criança num ritmo tão diferente do meu, né? Porque é muito diferente. E eu tive que aprender a lidar. Acho que foi o primeiro aprendizado com a Laís. Eu tive que aprender a lidar 100% do tempo com uma pessoa que é muito diferente dos meus padrões. E talvez, quando a gente fala do ambiente de trabalho, a gente não tem essa relação tão intensa, né? Você lida com pessoas diferentes todo dia, não lida, Ju? Mas não é tão intenso como na vida de casa, assim, né? Então, eu lembro que eu entro no carro, eu tô dando ré, com o controle da garagem na boca, aperto o botão e tô colocando cinta, tudo ao mesmo tempo, né? Aquela loucura do vucu-vucu, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A Laís, ela entra no carro, ela fecha a porta, ela arruma a blusa. Aí ela coloca o cinto, entendeu? É tudo assim, No ritmo dela. é capaz de ela estar chegando na escola, tá terminando tudo isso, entendeu? Ela tem o ritmo dela. E aí, no começo, eu queria acelerar ela, claro, né? Até um dia que eu falei, não, peraí, eu acho que eu tenho muito mais a aprender com ela do que ela comigo, na verdade. Porque ela não tá errada de fazer as coisas devagar, ela só é o ritmo dela, né? Enfim. Perfeita. Então, eu acho que eu aprendi também que dá pra ser bastante diferente, que isso, de fato, não impacta também, Carol. Não impacta no que a gente entrega. Depois de uns anos, acho que faz uns 2 anos, isso a Laís foi diagnosticada. A Laís é atípica. Ela tem um negócio que pouca gente conhece, que chama sluggish, que é uma síndrome que chama de tempo cognitivo lento. Pra vocês terem uma dimensão de como é lenta. Tipo, tem uma CID pra isso. Entendi.
Só que demorou, né? Demorou. Ela tem 11 anos, a gente fez o diagnóstico dela, ela tinha 9 anos. Uhum. Pensa como é que foi pra mim desafiador no começo e depois há quanto tempo eu consegui desenvolver também uma capacidade de respeitar o tempo dela, de fazer as coisas. Então, acho que a maternidade me ensinou bastante sobre essa questão de, tipo, peraí, Luciana, você é 330, sei lá, né? Nem 220 de velocidade, mas o mundo lá fora pode estar num ritmo diferente e que bom, porque isso também vai te ajudar a ter tempo de pensar e produzir até mais do que a média das pessoas, mas respeitando ali o tempo de todo mundo. Eu acho que isso me ensina bastante sobre maternidade. Legal. E a Elis tem uma outra história, que a Elis nasceu em parada, né? Ela nasceu morta. Meu Deus. Porque assim, gente, podia ser fácil, mas é sempre um desafio, né? O bom é que eu faço piada hoje. A Elis tá fazendo 9 anos esse ano. Então tá tudo bem, gente. Tá Vocês tudo já bem, sabem que terminou. tá tudo bem. Terminou tudo bem. Eu sei que é gatilho pra muita gente, mas terminou muito bem. E a Elis nasceu em parada, e aí eu não tinha controle, né? Assim, você não tem controle. Você tá deitado, anestesiado, você escutava aquela gritaria e médico chamando ela pelo nome, fazendo massagem cardíaca. Foi um negócio, assim, assustador. E depois meu marido falou assim, o que eu faço? Eu falei, vai com ela, porque na hora que ela voltou a respirar, enfim, né? Vai com ela pra UTI e tal. E eu fiquei sozinha, e eu falei, gente, eu não posso fazer nada. Não tem nada que eu possa fazer agora. E eu percebi que tem vários momentos que não sou eu que vou resolver tudo, sabe assim? Aprendi que não era eu que ia resolver as coisas o tempo inteiro. E eu sempre me cobrei muito pra ser a pessoa que resolve, que entrega, enfim. Naquele momento eu falei, não, eu não posso fazer nada. Eu tô aqui, eu cortada, tem 2 médicos me costurando, a menina foi pra UTI com a pediatra, meu marido foi junto, né, e a história é um pouco, sempre tem um if a mais, né? Meu marido perdeu o pai dele um dia antes da Elis nascer. Meu Deus. Puta que pariu. E aí, ela estourou porque eu fui pra Santos, enfim, né, pra despedida do pai do Wagner. E aí, o Wagner tava numa situação muito ruim, então nada que eu pudesse fazer pra colocar ele numa pressão, não tinha o que fazer, gente, porque, né, o pai dele faleceu, enfim. Eu não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu falei, bom, aqui eu não posso fazer nada. E eu lembro de eu dormir. Diferente de talvez outras situações que eu ficasse pilhada, porque eu não podia fazer nada. Eu tava ali, o médico tava me costurando, levar a menina pra UTI. Eu só lembro de cochilar. E aí eu acordei, eu fico emocionada de contar. Eu acordei com a médica entrando na sala. Eu falei, pronto, morreu. A menina teve outra parada, sei lá o que aconteceu, morreu, vieram me contar. Meu marido não tinha condições de me contar, mas uma desgraça, veio a médica, né? E ela parou do meu lado, ela falou assim, mãe. Ô, mãe. Eu falei, oi, tomei um susto, né? Tava cochilando, literalmente. Ela falou assim, eu posso dar leite pra ela? Ai, que bonitinho. Aí eu falei, ai. Foi aqueles 2 segundos que eu falei, morreu, voltou, né? Até voltei a respirar por alguns segundos. E eu falei, não, você pode fazer o que você quiser, assim. Eu pensei, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Eu não conseguia nem responder, porque me deu um susto na hora, assim. Eu falei, não, pode, faz o que quiser, porque eles tinham que tubar, tinham que colocar sonda, enfim. E aí eu falei, não, faz o que quiser, tá tudo certo. Eu aprendi ali que eu não controlo tudo. Não, e esse é bom exemplo, porque você deu um exemplo do extremo, porque imagino que qualquer pessoa ia falar assim, é verdade, tem coisas que você não consegue controlar tudo, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ali, literalmente, você não podia nem... E às vezes as pessoas não estão numa situação dessa, vamos falar assim, limitada, que você estava numa mesa... Mas quer, inclusive, se meter no negócio que acaba atrapalhando, às vezes, né? Eu não perguntei nada, eu lembro que eu fiquei muda. Tipo, a médica chamando ela pelo nome, assim, fazendo eu não sei se você já viu massagem cardíaca em bebê, mas é pela lateral. Pega pela lateral, que assim, é surreal. É porque pega na pontinha dos dedos, né? E aí, eu só vi aquela cena e falava... E sabe o que é mais curioso, que eu vejo que eu aplico hoje em dia? Vira e mexe, a gente tá numa situação difícil, né? De trabalho, principalmente. Em que a gente não tem muita solução para saída. A gente tem que passar por aquela onda difícil que vem de coisas, né? Que surge de coisas. Aí eu vejo a galera às vezes falando, não, porque vai dar certo. E eu só penso assim na minha cabeça, não, já passei por coisa muito pior. E deu tudo certo. Não, e é isso, né? E verdade seja dita, assim, esse é um bom exemplo do extremo, assim, cara, a gente, se você for parar pra analisar, a gente passa por coisas punk na nossa vida. Por exemplo, eu gosto de dar um exemplo quando eles falam assim, não consigo. Lembra o teu primeiro namorado, namorada? Você não separou e tá vivo? Porque normalmente você tem um amor de família e quando você vai normalmente o primeiro amor é aquela relação de... Nossa. Vida ou morte, vida ou morte. Você não viveu, então é porque o negócio é um sentimento meio que incontrolável. É a mesma coisa pra quem era CDF, então tua irmã. Cara, imagina você só tira 10 nunca. Imagina a primeira recuperação, vou avisar pros pais. E vou avisar isso. Então estão situações, você fala assim, era besteira. É besteira? Porque imagina o que passa por dentro de você em situações como isso. Profissional é diferente. Não, profissional não é diferente, porque é teu sentimento, é coisa... Pô,
Cara, vou decepcionar meus pais por causa de nota. O que é mais pesado do que isso, do que ter mais de sentimento? Então, às vezes, as pessoas ficam com essa coisa de, não dá, não sei, não consigo. E, putz, tá doido. Mas acho que só antes de eu responder a tua pergunta, só pegando um gancho aqui, uma vez eu fui almoçar com umas amigas e tinha uma pessoa do mercado financeiro que foi nesse almoço. E ela chegou, eu acho, dificilmente eu sou grosseira, assim, sabe? Mas eu acho que esse dia eu até fui. Não consigo imaginar você sendo grosseira. Mas eu acho que eu fui, porque... Você já pegou no ônibus, Ju? Não. E aí, ela chegou, assim, no final do almoço, não, porque eu acho que todo mundo deveria trabalhar no mercado financeiro, porque isso evolui, nananã. E eu virei, assim, e muito espontânea, sabe? Eu falei, eu acho que não, acho que todo mundo deveria trabalhar na área da saúde ou dentro de um hospital pelo menos uma semana, porque vai te deixar humano um pouco na sua vida. Depois que eu falei assim, eu perdi a oportunidade, talvez eu acho que eu devo ter estragado no final do almoço, mas porque... Mas você foi grosseira, você foi gentil. Mas sabe por quê? Porque quando você pega todos os executivos, talvez, que vêm aqui bater papo, nananã, e eu falo que eu fiquei 12 anos dentro de hospital, sendo administrativa, e depois eu fiquei 10 meses na maternidade, que me trouxe uma outra visão de início de vida. Quando você tá ali deitado, você é uma pessoa vulnerável. E que o que você passa ali, ninguém passa. É você que tá passando. Verdade. Então, te ouvir falar, Lu, assim, para os profissionais que estão ali trabalhando, e eu admiro muito a profissão de todos, de todo o grupo assistencial, de médico, enfermagem, fisioterapeuta, porque só as pessoas ali sabem o que estão fazendo. Porque quando você é administrativo, e quando eu ficava de saco cheio, às vezes, eu saía, eu adorava visitar paciente no leito. São várias histórias. Você imagina, meu aniversário foi sexta-feira, aquela que conta, né? Meu aniversário foi sexta-feira. Meu aniversário foi Por isso que ela sexta. falou que tem 44 e 45. Foi agora, Foi tá recém, não mudei, não virei a chave ainda. Mas o hospital inteiro sabia que eu trabalhava. Assim, eu ganhava presente daqueles pacientes de longa permanência. As tiazinhas faziam, quando eu tava grávida, fazia casaquinho. Eu tenho até hoje guardado, porque eu falo que um dia eu vou dar pro meu neto casaquinho. Eu tenho uma caixa de presente de pacientes e que eu guardo isso pra vida, porque aquele carinho, eu falo que trabalhar na área da saúde, isso que te proporciona é pra você, é pra tua vida. Então, é o que você pega no momento mais vulnerável das pessoas. E talvez a maternidade, vindo pra tua resposta, Lu, ela te traz um pouco também mais dessa sensibilidade, porque é diferente aqui da outra Lu. Eu achava que eu nunca seria mãe. Eu achava que eu não tinha essa vocação. Minha própria mãe falava isso. Nossa, ver a Juliana cuidando de criança, uau! Porque, assim, igual meu pai no Natal falando, a Luciana deu certo na vida, né? Assim, não era. Minha mãe até olhava, porque assim, eu sempre gostei de criança, mas nunca fui próxima a criança. E ela olhava assim, eu cuidando da minha filha, ela falava, nossa, até que deu certo. Porque não era assim, não era minha. Eu achava que eu não tinha vocação. No entanto, que eu sempre falava, não, acho que eu não vou ser mãe. Porque eu acho que eu não tinha essa vocação. E hoje, assim, não sei o que seria da Juliana sem as filhas. Quantos anos eles têm? A Maria, ela faz 15 anos agora em maio, e o João Pedro tem 11, faz no final do ano. A Laís vai fazer 12 em outubro, e a Lili faz... A mãe sempre fala assim, né? Faz 9 em setembro. Mas então, nas dancinhas do TikTok, vocês estão com ela e com eles lá também. Lógico, tem que fazer, né? As minhas não entraram nessa ainda, tá? Não? Não. Nem da caneca? De uma caneca e uma... Essa eu puxei, né? Porque eu achei muito bom. Ei, meu filho, eu na menorzinha de vez em quando, ele lá dançando. E teve uma que eu comecei a dançar, e meu filho falava, para, mãe não faz isso. Falei, sério? Eu estou com um adolescente em casa. Mãe não faz de 12 anos. E ontem eu fiz uma brincadeira com ele, porque anteontem, antes de vir pra cá, eu não estava passando muito bem. Aí, no final do dia, eu melhorei. Eu estava em dúvida se eu vinha para São Paulo ou não. E aí, na hora que eu vi que deu uma melhorada, eu comecei a brincar com ele assim: será que a sua mãe vai para São Paulo? Aquela. Ele, não, mãe. É isso. Para. É isso. Existe a vergonha alheia, né? Assim, para, mãe. Só a gente que pode, só a gente que pode. Qual foi o último parabéns que vocês deram pra vocês? O último. Eu dei ontem. Por quê? Porque lembra que eu falei que eu aprendi a lidar com pessoas diferentes com a Laís? Isso me ensinou também a lidar comigo, porque eu sou diferente da grande maioria e eu tentava me encaixar, gente. Então eu falei que do negócio do tempo, apesar de eu acelerar a Laís, eu tentava ser diferente. Aí eu fui tentar fazer uma aula de yoga.
Olha! A yoga tradicional, agora eu faço hot yoga, mas assim, evolui, né? Mas a yoga tradicional, pra mim, é um O que negócio é que... hot yoga e yoga? É na sauna, é um negócio bem louco. né? Ah. É outra pressão, outra Chega até pressão. 42 graus, Não sei, mas eu sei que o bagulho é muito louco. Mas eu fui fazer uma aula de Ela yoga. fazendo yoga. Fiquei imaginando. Eu vou fazendo yoga. Imagina, Olho aberto. Tipo, Eu fui embora, tá gente, eu fui embora da aula. E eu falei assim, eu vou atrapalhar, você fica aqui, porque, sei lá, tava deitada, com a perna pra cima, e a professora falou, concentra. Eu falei, mas exatamente no quê? No gelado da parede, na música do passarinho, eu não sabia no que me concentrar, assim, sabe? Eu não gostei. Então eu tentava me adaptar, eu tentava me encaixar no mundo de pessoas que são mais calmas, que são talvez menos enérgicas do que eu sou, que são menos apaixonadas do que eu sou. Tem uma galera blasé no nosso mercado, né? Né? Existe o equilíbrio é difícil ali. Então eu tentava me encaixar, e aí eu aprendi com a Laís que não, que era legal ser diferente, que tá tudo bem ser diferente, desde que, obviamente, eu não atrapalhe a reunião de ninguém, enfim. Então, ontem, sei lá, eu fiz uma coisa super legal, fui provocada pelo meu líder. Às vezes a gente entra na areia movediça do dia a dia, né, e se perde, tipo, pra onde eu vou. E até falei pra ele ontem, falei, obrigada por dar um pedala, porque eu preciso, às vezes, desse... Volta aqui, vamos olhar pra esse outro lado. E eu gosto do copo sempre cheio, de atividades, eu não gosto de trabalhar num ambiente em que as coisas estão controladas. Ontem eu consegui fazer uma coisa que eu queria muito, pensando em resultado, em alavancagem. E aí eu falei, tá vendo, Luciana, parabéns. Mesmo Legal. quando você acha que você já sabe tudo, e aí numa linha de executiva, a gente tem uma camada do, tá bom, o que eu vou aprender agora? Você fez um negócio completamente diferente do que você faria por padrão e deu certo. Boa, legal. Gente, eu acho que eu me dei parabéns, tô brincando, por causa do meu aniversário. E também, tá aí. Gente, exato. Acho que foi um dia muito especial, assim. Legal. E ao mesmo tempo, eu parar pra pensar o quanto que eu construí nesse caminho, sabe? Eu juro, assim, eu acho que no dia... Eu me emociono muito no meu aniversário. Assim, eu sou uma pessoa chorona, assim, no dia a dia. Maria Eu me chorando, mas todo mundo fala que eu não tenho muitas características de Eu Ariana. choro Eu até tenho com propaganda, algumas. dependendo. Isso também Mas é que tu é muito emocionada, igual a gente é muito parecida nesse sentido. Mas assim, quando você pega a história, a quantidade de pessoas que vieram falar comigo, que me ligaram, mandaram mensagem, e não era porque a Juliana tá nessa posição, Sim. sabe? Não é isso. É porque é construção de vida, talvez, daquela mensagem de que as pessoas são importantes, não é o quê, Legal. né? Assim, são as pessoas. E isso me traz, eu acho que um legado de vida, assim, Wellington. Se tem uma coisa que eu gosto, e talvez uma das coisas que eu mais ouço na escola, principalmente quando as crianças eram pequenas, vocês estão formando pessoas, e não... Porque meus filhos sempre foram muito inclusivos, sempre é daqueles... principalmente o mais novo, assim, é daqueles que fala muito obrigado e cumprimenta todo mundo e ajuda as pessoas no Sempre o mais novo, né? sabe? É isso. é. Mas é muito, assim, do jeitinho dele, e a Mariá também muito dessa forma, e a gente sempre teve esse feedback na escola. Parabéns, vocês estão trazendo e estão formando seres humanos. Que legal. Eu acho que isso é um grande parabéns. Agora, por que No que eu mundo gosto de de perguntar? hoje, eu acho que isso é um Você parabéns. lembra do seu último? Meu último parabéns? Ah. Ai. O Wellington foi, eu acho que essa semana também, igual a Lu comentou, né? Eu tava aí com um desafio pessoal, só não vou abrir muito agora, porque senão a gente vai contar histórias aqui. E eu achei que eu não daria conta de transpor isso, e realmente, assim, na hora que eu concentrei ali, eu acho que essa questão de ser acelerada talvez é mal das Lucianas, viu, Lu? Meu time me chama de Hot Wheels, pra você ter uma ideia. E eu também consegui parar, refletir e falar, olha, Luciana, o caminho realmente não é esse. Vamos para a reta final, mas que eu gosto de fazer essa pergunta e ver uma provocação. Até quando eu vi as meninas da Sobe Puxa, da Roberta Godoy, todo mundo, do tema de você se cobrar muito, né? Você se cobra muito, você faz... Cara, ao longo do dia tu faz 50 coisas bacanas, você só lembra do que faltou fazer. É igual o checklist, né? Checklist fez 10, o que você tem que fazer? Só falta o checklist em branco, o que você fez, você jogou fora. Cara, a gente faz tanta coisa bacana ao longo do dia, e é natural, gente. Quando eu faço a pergunta, você vai logo pra alguma coisa muito marcante. Mas, putz, cara, ontem eu consegui acordar e vim aqui levar a filha na escola legal. Hoje ela foi sozinha. A quantidade de coisa bacana que você faz ao longo do seu dia e que você não dá parabéns, você não tá acostumado. Pô, parabéns que hoje eu resolvi tomar uma cerveja, não tô afim de cara, você tem tantas conquistas ao longo do teu dia que se você for ver, você não dá, você só tá querendo o que falta fazer.
E às São vezes lá. a gente acha que são coisas grandes. São né? 23 horas e 57 minutos de coisa boa. Aqueles 3 que faltou, tá na tua listinha do dia seguinte. Pô, faltou esses 3 minutos. Aquele 3 minutos virou 2 horas do teu pensamento. Então, esse tema do copo cheio de energia positiva, eu acredito muito nisso, cara, se a gente para... Se eu explicasse isso antes, fizesse uma pergunta, talvez a resposta de vocês seria diferente. Talvez eu sou de ontem, não, mas fala assim, pô, ontem à noite eu consegui jantar com uma marica, a gente conseguiu desligar a televisão e conseguimos conversar meia hora. Pô, hoje de manhã, na hora do café da manhã, a gente brincou uma coisa que eu não brincava há muito tempo. Com certeza, se eu falo isso antes da pergunta, talvez a resposta de vocês seriam diferentes. Mas, pô, será que a gente não tem uma quantidade de coisa positiva aqui? Porque é óbvio, né? Quando você tá no ambiente positivo, traz energia pra você continuar indo. Quando você tá ali, putz, preciso fazer, é muito mais difícil. Então, acho que isso acontece com homens também, né? Só mulheres, com todo mundo, a gente tem muita coisa boa e às vezes a gente fica travado, demora muito, porque a gente tá sempre preocupando com o que eu preciso melhorar, é óbvio, gente. Todo mundo precisa melhorar. Mas se a gente for parar pra ver, cara, a gente tem uma porrada de coisa bacana que é pra gente dar parabéns. Não, tema do parabéns, já tem que ficar no espelho e qualquer momento. Mas assim, cara... Você sabe que eu tenho eu acho que é uma característica, eu não sei dizer se é uma característica ou se eu desenvolvi isso. Mas eu sempre fui a pessoa que olha as coisas pelo lado positivo da vida. Não é copo meio cheio, porque a gente tem muito problema. Mas a capacidade de resolver o copo meio vazio, por exemplo. Então, eu lembro de uma passagem, a gente tá falando de infância também, né? Eu lembro de pegar o elevador com a minha irmã logo cedo, minha irmã sempre mais fechada de manhã. E eu tinha, sei lá, 15 anos. Aí eu olhei no espelho e falei assim, nossa, essa pele hoje tá fantástica. A minha irmã falou pra mim assim, Luciana, como que você aguenta acordar assim tão feliz? E aí eu lembro que na época que lançaram os toques nos toques de celular, sabe? Eu lembro que eu baixei palmas. E aí eu acordava, meu despertador era palma. E a minha irmã falava, Luciana! Eu tenho esse negócio de... E às vezes, pequenas coisas. Eu acho que a gente tem que olhar para as pequenas coisas. Às vezes eu tô no meu carro, eu chego muito cedo na CRM todos os dias. E às vezes eu tô no meu carro e eu faço a maquiagem na garagem, né? Eu combinei com o moço da garagem que ao invés de entregar o carro pra ele, eu vou parar numa das vagas. Aí eu faço minha maquiagem e depois eu entrego meu carro pra ele. Então as mães da escola não me veem maquiada, a galera do trabalho me vê maquiada. Parece que mudou a pessoa, né? No meio do caminho. Às vezes eu tô passando meu rímel e falo, Luciana... Cara, esse rímel aqui direito ficou perfeito hoje. Eu tô o tempo inteiro, sei lá, de alguma forma... Eu sei que eu tenho muita coisa pra melhorar, gente. Isso não me faz não ver o que eu tenho que melhorar. Mas eu, inconscientemente, eu tô o tempo inteiro comemorando as pequenas coisas do dia a dia, assim, juro. Ontem eu peguei muito trânsito, então eu cheguei super tarde na academia. Mas você sabe que isso não é normal, né? Eu sei que não é. Eu até acho que se eu fizer algum teste neurológico, deve aparecer alguma coisa. Eu sei lá, eu gosto de comemorar com os outros. Sei lá, eu gosto de... escolher alguém no meu dia. Ontem eu cheguei pro Marcelo, que trabalha comigo, o Marcelo Quaresma. Se ele estiver aqui ouvindo, um beijo. Eu falei, cara, você sabe que você me motiva, né? Aí ele falou, como assim? Aí eu falei, porque hoje eu não ia na academia. E não tem nada a ver com o trabalho. Eu peguei muito trânsito. Eu pensei em me trocar na garagem aqui, no carro. Me trocar de roupa no carro e tentei pra trabalhar. Mas eu falei assim, é mal feito do que não feito. Vou pra academia. E aí ele falou, Lu, obrigada. Eu falei, não, só queria te dizer que assim, eu fui porque eu sabia que se eu não fosse, você ia me perguntar se eu tinha ido e eu ia dizer que não. E a gente ia ficar os dois frustrados porque eu desisti da academia, encontrei um caminho, um atalho, né, pra poder fugir. Eu faço isso com as pessoas, eu tento reconhecer elas o máximo que eu posso, assim, ó. Às vezes eu falo pro moço lá da garagem do prédio, tipo, ele chegou com um tênis novo esses dias. Eu falei, tá de tênis novo. Porque pra mim é só mais um tênis, mas pro cara, puta, é uma coisa super importante ele conseguir comprar um tênis, sei lá. E eu faço, eu juro, é genuíno, eu faço sem perceber. E aí meu esposo também é mais tímido, ele fala, Luciana, a pessoa não vai lembrar de você agora. Porque às vezes eu vou no restaurante e falo, gente, você mudou o cabelo. Olha. E aí meu marido fala, Luciana, essa garçonete não vai lembrar de você. E ela lembra. E aí eu falo, não, nem todo mundo vai lembrar, mas assim, uma pessoa que sentir cuidado naquele dia, porque eu faço comigo. Então, fazer com os outros é fácil, sabe? Mas você marca as pessoas assim também, né? Assim, você faz o dia da pessoa muito melhor, né? Sim. E eu acho que é isso. Então, a pessoa não é invisível. Ninguém é invisível pra mim, nem eu mesmo sou invisível pra mim. Então, eu vou lá e fico me reconhecendo. Tava no táxi, o moço num mau humor, assim, hoje vindo pra cá, né? Que eu parei o carro lá. E eu pensando, moço, eu já tô agoniada que eu tô atrasada. Tem gente me esperando, pensando comigo. Vamos sorrir juntos aqui, né? E compartilha do momento do trânsito comigo. Aí eu falei pra ele assim, moço, tá tudo bem com você? Ele falou, tá mais ou menos. Eu falei, eu percebi, eu posso ajudar? Aí ele falou assim, não, é que eu acordei meio de mau humor. Eu falei, moço, o que te deixa bem-humorado? Aí ele falou assim, ouvi pagode. Eu falei, então bota um som aí que a gente vai dançar. E aí ele pôs um pagode no carro, juro por Deus, tô chegando aqui.
Até no meu áudio que eu mandei pra alguém, acho que tá rolando pagode. Porque eu falei, não, é o que faz ele feliz, porque assim, não adianta ficar mal-humorado. Eu tô angustiada, ele tá mal-humorado, vai dar ruim essa conversa aqui no carro. Solta o pagode. Vamos colocar o pagode aqui juntos. Olha de novo, se você tivesse feito a introdução antes, você falar, pô, parabéns por hoje, que eu fiz o cara botar um pagode, fiz ele relaxar e sorrir. Colocar o pagode. Mas é que eu faço isso o dia inteiro, assim, gente, eu nem percebo. Eu faço isso o tempo Mas inteiro, acho que a assim, provocação da pergunta é porque nem todo mundo faz. Exato. Então vamos lá, vamos fechamento cada hora. Calma aí, eu ia fazer uma pergunta e esquecer. O quê? Quando você falou o tema lá do almoço, do tema da pessoa... Você não falou desse jeito, não. Você deu uma apertada maior, né? A pessoa que tem que ser no mundo financeiro, você falou, ela falou de uma forma tão... Não, mas eu falei, eu falei assim. Não, falei, ela foi muito falei. educada. Se fosse Ela foi muito educada. Não, você... aqui no meu lugar. É que tem horas que eu acho que eu falo agressivo, daí eu falo, gente... Mas esse foi agressivo desse jeito? Mas, na realidade, não... Tem que olhar pra ela é uma Mariana diferente. Mas é muito mais a imposição, né? Sim, do jeito que eu coloquei, assim, muito mais o mercado financeiro, neste momento, enquanto você tá ali num hospital, o mercado financeiro só tá servindo talvez pra pagar tua conta. Boa. Explica mais, daqui a pouco acho que ela vai explicar que não foi bem assim. É porque tem gente, eu acho que eu vi a leitura dela. É que tem gente que compete pela desgraça, não é isso? Ai, meu problema é muito pior que o seu, não é isso? Exato. Eu também canso de gente assim, porque eu sempre acho que meu problema é menor, Não, e que a gente pode junto resolver. Eu queria tentar pegar uma outra Lu pra ver se a Lu ia dar Uma outra Ju. Uma outra Ju, pra ver se ela ia. Não, naquele dia ali eu perdi o... O que te perde? Fazer o fechamento, se deixar, a gente fica até amanhã. Só pra... O que faz você xingar, ficar puta da vida assim, perder um pouquinho o lado... Sair do ponto de equilíbrio. Sair do ponto é quando eu percebo que a pessoa tá vindo me dar uma rasteira. Sabe, Gente, assim, mal intencionada. Mal intencionada, você tá ali no mundo corporativo, você tem que manter sua linha, você sabe que aquela pessoa tá vindo te apunhalando nas costas, você vai manter a postura, mas você vai ter que Aí você entregar. Exato. Não, eu falo muito palavrão, é que aqui eu tô polida. Mas... Não, meu time sabe, tem hora assim, ali eu... Boa. Eu não posso falar que, enfim, carioca a palavra é vírgula, então também posso falar. Eu também eu uso como advérbio de intensidade. Então vamos lá, pra gente fazer o fechamento, são 3 coisas e um desafio aí pra Lu também. Não, calma aí, tem outro rápido, então já esquecemos. Essa vai ter que ser rápida antes desse 3 coisas e um desafio, que é o seguinte. Hobbies, o que vocês gostam de fazer de hobby? Um superpoder. O que é hobby? Hobbies, enfim, aí é aquela coisa que você gosta mesmo de fazer em hora de lazer. E o superpoder é o seguinte, pensa que é família ou amigo, sempre pedem pra vocês. Ou você tem que fazer, ou você tem que estar envolvido. Mas assim, aquela coisa de... Sei lá, se fosse de informática, menino da informática, me ajuda a configurar o telefone. Cara, não tem nada a ver com o técnico, mas nego fica pedindo pra você. Você que é já pra você ter a tua padaria, você é obrigado a ficar fazendo doce pra todo mundo. Pô, não sou obrigado, nada. Então assim, o que você tem? Pensa em superpoder, seu grupo de amigos ou familiares. Precisa viajar, você tem que escolher a viagem pra mim. O que eles sempre pedem pra você, ou você tem que fazer ou estar envolvido, e o que você gosta de fazer de hobby, que é assim, 0 pensando no trabalho, coisas que você gosta de lazer mesmo. Eu falei do carnaval, né? Eu amo carnaval, isso vem de casa. Acho que meus pais sempre amaram carnaval. Frouxa, né? Eu acho que dançar, gritar, pular, aquela energia... Eu sei que tem gente que não gosta, né? Mas a energia caótica do carnaval, pra mim é um negócio... Eu tento viver vários carnavais ao longo do ano, assim. Eu gosto de ir nos shows, enfim. Micareta. Micareta é uma coisa mais... É engraçado que eu gosto, e eu vou, mas é uma coisa mais recente. Ano passado era melhor, né? Eu ia muito. É isso. Mas eu vou, assim. Esse ano eu tava num bloquinho aqui em Pinheiros com a minha irmã e com o meu cunhado. Minha mãe faleceu. E aí a gente tava lá, tava meio desanimada, assim. Eu falei, gente, que carnaval diferente, né? Não é bem essa a minha história com carnaval, né? Aí meu cunhado olhou pra mim e falou assim, vamos pra Salvador? Era sábado de carnaval, tá? E falei, vamos, pegamos o táxi, fomos pra casa, compramos uma passagem, 3 da manhã, a gente tava no aeroporto indo pra Salvador. Acho que é meu ponto de extravasar, assim. Aí a gente foi, passou o dia de domingo inteiro em Salvador. Segunda-feira de manhã a gente voltou pra São Paulo. Mas sem dormir, enfim, naquele ritmo maluco de carnaval. Então acho que é alegria. Acho que carnaval é alegria. Pra mim, carnaval é alegria. Nunca foi pegação. Eu tô com o Wagner há muitos anos, né? Não deu tempo de fazer pegação no carnaval. Mas assim, é alegria, é aquela... Todo mundo cantando a mesma música, aí chove, todo mundo fala, uhul, que legal, tá chovendo. Sabe aquele... Eu acho que assim, no carnaval pode tudo dar errado. Mas as pessoas estão curtindo, que eu acho que é como eu vejo a vida. Então, acho que pra mim o carnaval representa isso. Então, acho que esse é meu hobby. Então, como eu fiquei sabendo agora que vai ter banda Eva, por exemplo, eu já tô me preparando pra ser a última. Pra ser a luz. Fechar. E aí eu curti a banda Eva até o final. E acho que o carnaval é o meu hobby.
que o carnaval é o meu hobby. Show. E o superpoder? Superpoder, não sei, acho que todo mundo, quando dá alguma coisa errada, me chama, em várias frentes. Ou porque acha que eu conheço alguém, porque quem trabalha com cliente tem isso, né? Acha que a gente Conhece, conhece. você tem o network tão grande e a agenda de telefone tão extensa. Não, eu acho que o El sim, mas acho que acho que o nem sim. Nem sim. Mas assim, a grande maioria das pessoas não, né? A gente tenta ajudar ali de alguma forma. Então, acho que sempre que aperta o calo de alguém, as pessoas sabem que eu vou me revirar pra poder ajudar. Pede lá que vai. Acho que eu sou uma pessoa que... Boa. Eu não sou aquela pessoa que tá sempre ali no dia a dia. Eu não consigo ir em todos os aniversários, porque eu trabalho bastante, enfim. Eu não consigo fazer as viagens que todo mundo faz, enfim. Mas eu tô... Boa. Na hora que der errado... Não, diz que tem problema, diz que... acho que na hora que der errado, eu tô aqui. E ela tem um Isso. superpoder que ela comentou aqui e não falou. Tornar o dia dos outros melhor. Tá vendo? Boa. Acho que é isso. E aí, Ju? Eu já falei, né? Meu hobby é Não, confeitaria. confeitaria, Vamos marcar outro pra trazer um pão, gente? Sim. Próximo eu trago... eu tô querendo derrubar esse microfone. O próximo eu trago pão de mel dourado. Tá bom. pra Boa. vocês. Pão de mel dourado. E o superpoder? Agora o GPT roubou minha cena, né? Porque eu era a pessoa que fazia sempre os cartões, né? Em aniversário, em falecimento. Sempre tinha pessoa que fazia o cartão pra todo mundo. Essa pessoa sempre... Minhas irmãs o tempo inteiro. Faz, Jó, faz alguém faleceu. Faz... O que eu escrevo? O que eu falo? Pedem pra mim também isso. E aí vinha isso. Agora o GPT tirou minha função, né? Assim, se existe uma coisa que o GPT roubou de mim. Talvez. Né? Brincadeira. Não, cartão de aniversário, Fazia de sempre, eu sempre romance. fazia. Eu preciso mandar pro meu namorado. Manda uma ideia aí, Manda fazer uma as ideia. ideias. Exato, fazia. Eu era a pessoa... escrever um livro sobre esse tema? Então imagina que você é uma pessoa criativa Você pra esse sabe tipo que de tem o Carlinhos trabalha comigo, ele fala que eu preciso escrever um livro. Ele já deu o tema do meu livro, agora eu precisaria. Ele falou assim que era pra eu escrever, da padaria à diretoria. Olha, que Ele fala legal. que... Daí eu falei assim, daí eu complementei. Eu falei, como o atendimento ao cliente virou uma paixão. Eu já tenho o nome do meu livro, tô pensando em escrever, assim, mas entendeu? pelo que você falou aqui, eu já tinha uma sugestão. Esse é legal, mas ia pro outro lado também de poesia, para essa tua acreditar de escrever histórias, de impactar a pessoa. Porque, na verdade, você tá escrevendo algo que vai impactar aquela pessoa, que eu não tô Exato. falando de trabalho. Acho que ainda tem 2 livros aí, então, pra você escrever. Posso pitacar no seu superpoder? Já que o GPT roubou, eu acho que você e eu, né, a gente já conversou poucas vezes, mas algumas vezes. Você é uma pessoa que me traz segurança e tranquilidade. Acho que é isso que é superpoder de quem tá de fora. Também. Talvez pergunta pro próximo, assim, ó. Qual é o teu superpoder? Você me traz uma segurança e uma tranquilidade de que vai dar certo, Ju. É verdade. Que poucas Olha pessoas só, tá conseguem. vendo? Ao Traz vivo mesmo. e a cores aqui. Traz Então, mesmo. meu Não superpoder é? que é... Traz mesmo. Você tá conversando com a pessoa, você fica Agora, assim... quando eu tiver um problema, eu já vou mandar mensagem pra Ju. Vou dividir entre a Moniz e a Ju. Vamos fazer uma vídeo, vamos fazer uma vídeo Vou aqui. dar uma dividida aqui. Boa. Então vamos lá. Então o fechamento para as 3 é o seguinte: o que são as 2 coisas aí e o desafio? As 2 coisas. Um é rodar de arroba para a galera continuar seguindo vocês, aprender, interagindo e se inspirando em vocês. Uma frase, uma mensagem final que deixa de recado para a galera se inspirar e agir, tá, gente? Tira a bunda da cadeira só por ficar se inspirando, não. E qual o desafio? A gente nunca faz nada sozinho nessa vida, tem muita gente que passou, impacta, enfim, que é super importante. Mas como dá pra gente ficar aqui até amanhã agradecendo todo mundo, vocês vão ter que escolher uma pessoa em nome de todas. Isso. Ciumentos de plantão, já tô avisando, tá? Por favor. É só pra não ficar muito tempo. Então por isso que é o desafio em nome de todas, mas como uma brincadeira, depois nós vamos voltar como co-host também pra ajudar, e elas podem falar outro nome também, entendeu? Quanto mais vir de co-host, mais Meu nome. Deus, tem muitos nomes pra Mas tem que agradecer. ser, é desafio, é uma em nome de todas, mas já avisando os ciumentos de plantão. Então, rodada de arroba, uma mensagem final e um agradecimento em nome de todos. E óbvio que eu começo eu agradecendo vocês, por vocês toparem estar aqui, compartilhar um pouquinho dessas histórias super incríveis de vocês. Lu, por topar aqui me ajudar com essas 2 feras. Nossa, foi incrível. Que eu falo pra mim. Ainda Eu bem falo que que você assim, ficou boa. não. Ainda bem que ficou boa, né? Que eu saio daqui, cara, eu falo assim, pra mim isso aqui é um presente. Eu já falei pra onde eu sou outra pessoa depois que começou a quantidade de histórias que passou aqui, então pra mim é sempre um presente. E hoje, como eu falei nessa é diferente, com vocês aqui foi fantástico. Eu imagino que quem esteja assistindo também tá super feliz. Então, super obrigado. Então vamos lá, rodada de arroba, frase final e um em nome de todos. Posso ir lá? Deixei você, por Então ganhar tá tempo, bom. ganhando tempo. Então, Juliana Bagali, meu LinkedIn, meu Insta é fechado, enfim, mas tá aberto para os amigos. Uma frase que me acompanha há muitos anos e falo que me acompanha na carreira, em toda a minha apresentação, vocês viram lá naquele dia, que é uma frase da Maya Angelou, que ela fala, você nem sempre pode se lembrar do que alguém disse ou do que alguém fez, mas sempre você vai se lembrar do que
você as fez sentir, Perfeito. né? Então, acho que isso é uma marca, talvez, Lu. Acho que até você trazendo aí o superpoder pode ser, assim, o tanto que as pessoas lembram de você muito mais pelo que você tocou em algum momento, né, de vida da pessoa. Acho que isso para mim é importante, isso é uma frase. E se tem uma pessoa, uma única pessoa... Não, tem vários, Meu mas Deus. o desafio é só escolher uma mas agora. tudo bem, eu acho que meu pai e minha mãe, enfim, são da minha vida, Uhum. por mais que eu tenha história com meu pai, enfim, mas eu acho que se fosse para eu pegar uma pessoa que a Juliana profissional está aqui hoje, eu falo que se chama Aires da Cunha Marques, que foi esse presidente que eu trabalhei, que foi presidente da Blue Life, não tá mais aqui em memória. Legal. Mas foi uma pessoa que trouxe, né, essas frases, trouxe essas palavras, me ensinou muito. E talvez é muito do que a Juliana profissional entrega. Legal, boa. Com certeza ele tá ouvindo agora lá. E fugiu, né? Para o negócio da família não ter problema, ela... Gente, estratégia. É melhor mesmo, fugir, né? Dar uma puladinha pro lado. Os meus arrobas são iguais, é tudo Luciana Riteles no Insta ou no LinkedIn. Eu tenho uma frase tatuada no braço, que hoje não dava pra ver aqui, mas quem me conhece de fora sabe que eu tenho essa frase aqui há muitos anos. Acho que uns 15 anos, sei lá. Tatuada nesse braço. Que é um trecho de um poema de uma poetisa que chama Adriana Brito. Que fala assim, ó, quero um dia poder dizer às pessoas que nada foi em vão. Até parece que eu preciso ler pra falar, né? Que vale a pena se doar as amizades, que a vida é bela assim, que eu sempre dei o melhor de mim e que valeu a pena. Acho que resume um pouco do que eu faço todo dia, né? Legal. E de como eu penso, enfim, no meu dia a dia. E aí, gente, eu fiquei pensando em quem agradecer, né? Que difícil. Difícil. Eu fiz parte, sei lá, acho que dos meus 13, talvez, 15. Faz tempo, então pra lembrar a data certa é difícil. Até meus 21 anos, de um grupo de jovens. Que é um grupo de jovens, e aí tem muita gente que tem preconceito, enfim, que é ligado à maçonaria. Tá bom. Tá. Mas que reúne meninas e meninos, grupos separados, enfim, para poder mudar o mundo. A gente é instigado a mudar o mundo. A gente aprende ferramentas ali. Todo sábado tem reunião, enfim, para você mudar o mundo. E aí, não alguém, mas eu posso agradecer a instituição, assim, acho que participar das Filhas de Jó, que é o nome do grupo das meninas, mudou minha história, minha vida, e me construiu. Boa. Legal, mas escolhe agora, então dá uma chance. Escolhe mais uma, escolhe uma pessoa agora. Ai, mas então... não faz, não. Gente, que eu chore no podcast. Desafio, não. Eu acho que meu tem um tio que faleceu que ele era... como é que era? maçom, né? Maçom, mas ficou um tempo como chefe de Molay, sei lá como é o nome. É isso. E pouca gente conhece, mas são instituições, né? São grupos de trabalho que ajudam demais no desenvolvimento de jovens e que é brilhante. E aí uma pessoa, sei lá, acho que eu vou agradecer então a tia Denise, que era, a gente chamava de tia, né, naquela época, que era no grupo de jovens, você tem adultos que são líderes, que te apoiam, te acompanham e te desenvolvem. E a tia Denise entrou lá sem nem saber o que ela ia fazer e tá até hoje, gente. Até olha hoje só. tá lá? Legal. Até hoje, tem mais de 30 anos que existe esse grupo, 25 anos agora, na verdade. E a tia Denise tá lá todo sábado ajudando jovens a se desenvolverem. Que maneira. E não é pago, é de graça, né? É um trabalho voluntário. Ela é um exemplo. Boa, parabéns, tia Denise. E aí? Bom, Obrigado por ter vindo. E agora você fala a segunda pessoa, né? Agora... Você já aumentou sua lista, Lu, tá vendo? Repetir. Bom, eu sou a Luciana Salomão Maranhão no LinkedIn, então não sou muito de Instagram. Uma frase, eu não tenho agora de bate-pronto, mas eu sempre penso que a gente tem que acreditar na gente, nos nossos potenciais. Então, acredite sempre em você, aonde você pode chegar, independente das dificuldades que o mundo às vezes pode trazer, sempre haverá um lado positivo, como a Lu colocou aí, algo que a gente aprende, extrai de tudo isso. E uma pessoa, então hoje eu vou deixar aqui o nome de Elza Salomão, que é a minha mãe, que me ensinou a ser quem eu sou, uma pessoa forte e que pode estar aqui realmente acreditando aonde pode, aonde quer chegar. Que bom, Dona Elza, tia Denise. Doutor Aires, que está assistindo a gente lá de cima. Obrigado. Mais uma vez, super, super obrigado por esse presente. Galera que tá assistindo até agora, se não tá seguindo, já aperta para poder seguir. Segue essas feras para vocês aprenderem muito mais com ela. E obrigado de novo aos apoiadores, patrocinadores, que olha o presente que você deu, não só para mim, mas para quem tá assistindo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu.